pessoal, boa noite! Então, vocês já viram a mochila Metamorfose, a bolsa mochila Metamorfose, mas hoje vocês vão ver ela pessoalmente, ou melhor, ao vivo, não pessoalmente, ao vivo. Então eu vou baixar aqui para mostrar vocês, tá? Ó, esta daqui é a bolsa. Se você... Gente, meu celular tá muito perto hoje, meu Deus. Se você carregar assim, ó, no ombro assim, ó, ela fica bolsa, tá vendo? É uma bolsa. Você pode amassar, é uma bolsinha. Olha, se você quiser, você pode carregar ela, você abre aqui, ó, e carrega ela na mão. Você pode carregar ela na mão assim também, ó. Na mão. E também é mochila. Eu acho que aqui não tem espaço. Eu tô muito apertada aqui hoje. Não sei se eu vou conseguir levantar pra mostrar pra vocês ela com mochila, ela nas costas. Deixa eu ver se sentada dá pra vocês verem. Porque aqui a máquina tá muito pertinho de mim. Ó, essa é a pequenininha. Tá dando pra ver? A mochilinha. Tá vendo? É, fica fofa, gente. Ó, deixa eu virar de costas. Não sei se vocês estão vendo. Mas é uma mochilinha. Essa daqui é a modelo menor. Eu não vou chamar de P, porque vai que vocês preferem fazer menor ainda. Então não vou chamar de P. Vou assinar dois tamanhos, vou chamar de menor e maior. É prática, Gi, é linda. Aí vamos abrir pra ver? Ó, pra abrir, você só puxa a alça aqui. Ela é bem grande, ó. Então, se você tiver que encher ela, você pode encher e usar como bolsa lateral. Se ela tiver mais vazia, use como mochila, tá vendo? Que ela tem uma abertura aqui, ela abre e tem bolsos dentro. Essa daqui eu não coloquei bolso dentro, porque essa daqui é só peça piloto. Vocês estão vendo que eu fiz ela toda no material assim, bem simples, tá vendo? Eu usei esse PVC bem simples e baratinho. E essa aqui eu coloquei alça fixa. Olha, a alça é fixa, regulável, porém fixa. Agora eu vou mostrar pra vocês a peça original que eu fiz. E aqui eu já aproveitei e coloquei um outro modelo de alça, que eu vou ensinar pra vocês os dois modelos. Então olha essa alça de mão, que luxo. Então vai ser os dois modelos, ó. Olha a diferença da alça de mão. Tem essa alcinha de mão e tem essa alcinha de mão. Parece outra bolsa, não parece? Mas é a mesma bolsa. Então aqui, ó, olha a diferença de tamanho das duas. Parece pouca coisa, né? Tá amassadinha aqui. É porque ela tá vazia. Parece pouca coisa, mas essa é bem maior. Olha de lado. Essa aberta. Olha essa. Olha. É bem maior, tá vendo? Então você vai usar essa de lado. Você pode ajustar a alça aqui, ó. E usar assim. Pode abrir mais a alça para ela ficar mais aberta. Pode usar assim, na mão. Aí você puxa aqui do lado para ela ficar bem bonitinha aberta aqui, ó. Então você usaria ela assim, na mão. As duas tem o bolsinho aqui na frente, ó. Ou mochilinha. Vou colocar ela com mochilinha aqui também. Opa. Tem que ficar sentada, porque se eu levantar vocês não vão me ver. Ó, vou virar. Viu? Como mochilinha. O que eu mais gosto é com mochilinha, vocês sabem, né? Que eu sou louca, apaixonada com mochilinha. Nessa daqui, que material que eu usei? Aqui foi curvinho cedro. A alça é curvinho cedro com EVA. Olha, que lindona, curvinho cedro com EVA. As duas alcinhas, ó, são duas. Uma aqui na frente e uma aqui atrás, que eu vou ensinar pra vocês como colocar. Esse corpo todo aqui, ó, olha o fundo. O fundo dela eu coloquei, como é que chama isso? Essas garrinhas, é tipo um carrapato. Eu coloquei, eu acho que é carrapato mesmo que chama. Eu coloquei aqui embaixo, vou mostrar pra vocês como coloca, tá? E aqui à frente com esse bolsinho, ó. E um puxadorzinho que nós vamos fazer junto hoje, amarradinho, ó. Tá? Então tem esse bolsinho, a minha etiquetinha, feita com clichê. A alça lindona, regulável e removível. Então, se você quiser usar ela só como bolsa de mão, porque é chiquérrima com bolsa de mão, a alça sai. E eu fiz um jeito pra alça sair muito legal, que ela sai toda e você pode sair sem ela, tá? Ou no meio do caminho resolver ficar sem ela, se você preferir. Então, aqui ela aberta. Esse material aqui da lateral é juta. Gente, eu adoro essa juta, ela tem muita qualidade. Eu tenho mochila dela, eu vendo mochila dela, ela não desfia. Olha que juta mais linda. Não é linda? É juta mesmo, viu? Se você enfiar uma caneta aqui, ela desmancha toda. É juta.
Coisa mais linda. E o forro que eu usei foi o paraquedas. Você pode usar também o nylon 70 sem resina. Por quê? Porque eu preciso que nas laterais ela fique bem molinha. Então aqui na lateral ela tem que ter esse caimento, ó. Se eu escolher um tecido rígido para lateral, não vai ter esse efeito. Então aqui eu escolhi a juta com um forro fininho e ela é feita com nylon, esse daqui eu usei paraquedas, mas pode ser nylon 70, sem resina, para ela ficar mais mole, tá? Então um forro mais molinho. E nessa daqui eu coloquei bolso dentro também, olha. O bolso tem que ficar nessa posição, gente. Não pode colocar o bolso nessas laterais aqui, porque senão vai encorpar aqui, né? Vai dar uma estrutura e a gente não quer estrutura nessa parte. Então, bolso, se você vai colocar atrás daqui e atrás daqui, tá bom? Então, olha onde ficou meu bolso. Aqui tem um bolso na frente e aqui, ó, tem um bolso atrás, na mesma direção, ó. Porque essa parte fica mais firme e essa parte fica mais mole, tá bom? Deu pra entender isso? E eu vou mostrar pra vocês também que aqui eu coloquei a alça de mão e coloquei a alça de ombro aqui atrás. Ó, tá na parte de dentro. Aqui na parte de fora não tá mostrando nada, mas não pode ser assim. A alça de ombro tem que vir aqui da frente, tá? Eu vou mostrar por quê. Quando você junta as duas alças, se a alça que tá passando aqui pesa só nessa alça de trás, olha, ela fica desnivelada, tá? Aí eu coloquei assim pra você ver que não pode ser assim. Então, se eu tivesse colocado esses dois tirantezinhos da alça aqui na frente, na hora que ela pesasse, ia pesar nas duas juntas. As duas alças iam ficar sempre juntas. Mas não, ela tá pesando só em cima da de trás e fica desnivelado. Então, eu ia trocar na hora que eu fiz, mas eu falei, não vou trocar, porque eu quero mostrar pras meninas, senão elas não vão entender. Olha, eu vou falar de novo. Aqui, eu coloquei os dois tirantes da alça aqui na frente, ó. Atrás da alça de mão, pra ele ficar escondidinho aqui atrás. Mas na hora que eu vou carregar minha bolsa, essa alça tende a pesar a ferragem em cima só dessa de mão de trás. Ela não fica nivelada se tiver nas costas. Então, se ela estiver nas minhas costas, vai ficar essa levantada e essa caidinha, porque essa pesou em cima dela. Então, nós vamos colocar esses dois tirantezinhos aqui na frente, pra quando a alça passar dentro das duas ao mesmo tempo. Mas vocês vão ver melhor na hora que estiver pronta, aí a gente compara as duas. Vou apresentar o material pra vocês, então eu vou ensinar duas alças. Essa, que vai ser a que nós vamos colocar na bolsa hoje, mas eu vou ensinar a colocar e a fazer também essa alça de mão, pra quem achar fácil e mais bonita, tá? Essa alça. Vocês viram que nessa daqui eu coloquei a moldura do meu bolso da cor da lateral, pra fazer um charminho, ó. Então aqui eu escolhi colocar a moldura do bolso da cor da lateral, ficou bem bonitinho, né? Essa daqui eu escolhi colocar a moldura da cor do principal aqui. Isso é opcional, você decide. Você pode colocar o caminho do zíper aqui, ó, só o caminho do zíper de outra cor. Você pode colocar 3 cores nessa bolsa, você pode colocar 2, mudando a posição das cores. Se você quiser colocar a alça combinando com a lateral, ou a de ombro combinando com a lateral, você decide. Você vai brincar com as cores e fazer uma bolsa colorida e diferente. E cada peça vai ser diferente. Olha como foi diferente essa daqui com o caminho do zíper da mesma cor, essa daqui com o caminho do zíper de outra cor. Parece outra bolsa, né? Então aqui é o tamanho menor e esse é o tamanho maior. As duas eu coloquei aqui embaixo. Cravo. Eu acho que é cravo o nome, eu acabei de esquecer. Fala esse nome o tempo inteiro. Vocês podem usar sapatilha, mas na hora de colocar, eu falo com vocês sobre isso. Aqui eu usei na frente 2 tirantes com quadro. Aqui atrás eu uso 2 meia argola com tirante. Por que que aqui é meia argola? Mosquetão. São 2. Para essa alça ficar removível. Meia argola. E eu tô usando de 3, porque eu escolhi fazer alça de 3. Não precisa ser de 3, se você preferir fazer uma alça de 2. Mas olha que alça imponente, gente. Olha que alça respeitosa essa dobra de 4. Tá muito bonita, porque a bolsa é grande. Então essa alça dobra de 4 fica um espetáculo. Você não sabe o que é alça dobra de 4, eu vou te mostrar na aula. Então eu acho que a alça com 3 centímetros ficou bem imponente, combinou bastante com a alça. Então eu escolhi fazer de 3, mas você pode fazer de acordo com a ferragem que você tem aí. Eu acho que 4 é muito, mas 2, 2,5 é aceitável, tá? Mas a de 3 ficou lindona. Então, ferragem de 3. Então vai ser 2 quadros para essa parte daqui, 2 meia argola para essa parte daqui e 2 mosquetões, tá? Os cravinhos ou bailarinas, pode colocar rebite também. Eu uso muito rebite aqui embaixo quando eu tô em falta de cravo. E
aqui 3 cursores, tá? Eu já cortei aqui, ó, no molde, eu cortei aqui pra fazer uma alça. Aí eu cortei também no molde um EVA. E cortei um outro pouco maior, porque facilita pra mim. Se eu cortar os dois no molde, o risco de um não encaixar no outro é grande, tá? Então tá aqui, ó, o molde. Este molde é da alça, se você escolher fazer com essa alça, tá? Então eu já deixei um pronto aqui, olha. E eu vou mostrar pra vocês como faz. Inclusive nós vamos começar pela alça, é muito fácil, gente. Olha, não é corte seco, mas fica muito bom. É assim também que eu faço as orelhinhas, quando a gente faz a mochila do Mickey e da Minnie. É assim, ó, no corte assim, não precisa borda italiana, fica bem bonito. Não desfia nem nada. Então, ó, eu vou ensinar a fazer, fica firme e muito leve. Aí eu deixei um aqui já cortadinho e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso, tá? Um outro molde que eu deixei pra vocês é este. Esse daqui é uma moldurinha, só que eu gostei desse tamanho pra bolsa, que é 18x4, e eu deixei pronto pra vocês pra facilitar. Então façam já o molde de vocês aí, cortem, que vai dar tudo certo. Esse molde aqui é o corpo é o espelho. Quando eu falo espelho, eu tô falando dessa lateral, gente. Essa lateral aqui, tá? Aqui é a sua medida. Essa frente é quadrada, tá vendo? São 3 partes. 1, 2, 3. É a medida. Então, este molde aqui, que é um só, que tá inteiro assim, é desse modelo menor. Então, vai ser essa lateral que você vai desenhar assim e depois, ou melhor, ele é de cabeça pra baixo assim, tá? Essa curva é essa curva. Tem que respeitar a curva. Então, você vai cortar assim e depois assim. Não tá maior, Simone? Tá maior, mas é pra tá maior, porque esse molde vai dar continuidade até o caminho do zíper. Então ele não morre aqui, esse espelho não morre aqui, esse espelho vai dobrar até aqui em cima, tá? Então por isso que ele é maior assim, que é o design diferente da bolsa, pra hora que ela abrir assim, ó, ficar bem legal, não dá pra ver essa divisão, tá? Então esse molde, deu pra entender, é meio molde do espelho da menor. Então ele é assim de cabeça pra baixo, a curva pra baixo, aqui é retinho mesmo, que é essa parte reta aqui em cima que eu te falei, ele vem afinalando, aí chega aqui em cima, ele sobe reto pra cá. Por isso que tem esse cortezinho reto aqui, tá? Então, desenha assim, vira e desenha assim, você vai ter o espelho da lateral. Aí você corta isso 2 vezes. Aí eu tenho um outro que é esse, que pra você está dividido em 2 partes. Aí a parte que tá escrita assim, ó, colhe aqui, você vai colar atrás da outra parte. Eu coloquei essa parte aqui de lado assim, porque não cabia na 4. Mas eu escrevi que é aquele lado que tem que colar, tá? Tá escrito lá pra vocês que essa parte vai colar nessa parte. E qualquer dúvida podem me chamar, mas eu acredito que não vai ter, olha. Eu só recortei e colei um em cima do outro. O lado que tá escrito colhe aqui, tem uma partezinha escrito colhe aqui. Ficou aqui dentro. Ela é o espaço de remendo para poder um ficar coladinho no outro. Por isso que tem um colhe aqui escrito em uma das partes, tá? Essa daqui é o espelho da grande. Então, quando você for escolher fazer essa grande, este é o molde para você, de cabeça para baixo também. Tá vendo que ele é bem maior? Então, a curvatura dele aqui também é maior. Então, você vai desenhar ele assim, depois assim, e vai recortar um espelho para um lado. Vai fazer a mesma coisa e recortar o espelho para o outro lado, tá? Então, aqui esse molde tá em 2 partes para vocês, que é da bolsa maior. Deixa eu ver. De molde, eu acho que é só isso. Vou mostrar, então, o material. Então, eu já mostrei pra vocês o recorte da alça de mão, dessa alça de mão. Vou mostrar pra vocês aquele corpo. Ó, 25 por 28, porque hoje nós vamos fazer aquele modelo grande, tá? Então, nós vamos fazer um modelo grande hoje, com aquela alcinha de mão. Mas, olha, gente, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Se você for fazer a bolsa pequena e quer essa alça, a medida é 30 por 12 da alça. Se você quer fazer a bolsa grande e quer essa alça, a medida também é 30 por 12 da alça. Não muda, porque a sua mão aqui é a mesma. A alça também não muda, porque o ombro é o mesmo e ela é regulável, tá? Se você escolheu essa alça aqui, você vai usar o mesmo molde, tanto para pequena quanto para grande, porque a alça, o tamanho não muda, tá? Essa parte, então, aqui, 25 por 28, seria esse pedaço da frente, e você vai cortar 2 dele, porque tem também o pedaço de trás. E outro daqui de baixo, que eu vou fazer hoje, o de 18 por 25, para fazer esse fundo. Simone, eu não posso fazer um caminho só comprido? Não faça. Primeiro porque essa costurinha aqui de baixo, olha, dá um charme muito legal. Então a emenda das laterais com o fundo dá essa costura muito bonita. Segundo porque delimita o espaço de você colocar o seu cravo ou a sua bailarina. E terceiro porque a gente vai colocar um pedaço de EVA só aqui no fundo, para esse fundo não ficar assim molengo. Na hora que você estiver carregando sua bolsa, o fundo vai ficar certinho, ó. Senão ele ia fazer assim.
Imagine se ele não tivesse uma estruturinha, ele ia ficar pendurado assim. Então a gente vai colocar um EVAzinho só aqui no fundo, coladinho. Então vai delimitar a área que você vai colocar seu EVA. Então esta parte do fundo tem que ser separada, mas principalmente porque aqui atrás, no final dessa parte, vai encaixar os tirantes da alça de ombro. Olha aqui. Então se ele tivesse inteiriço, a gente ia ter que costurar isso por fora. E cadê o acabamento? Não ia ter acabamento. Por isso que essa parte aqui, gente, ó, não pode ser inteiriça, são 3 partes, tá? São 3 partes, frente, fundo e costas, para ter esse acabamento bonito, para conseguir colocar a bailarina centralizada certinha na posição e para estruturar só essa parte com facilidade e, mais importante, para prender os tirantes das costas. Essa daqui é o fundo, essa aqui é a frente, aqui é as costas, onde fica o tirante da alça da mochila, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo entender a bolsa. Mas a alça da mochila vem aqui da frente, ó, passa aqui por dentro das alças e termina lá embaixo, tá? Deu pra entender? Eu tô falando muito porque é uma bolsa diferente, não é o modelo que vocês estão acostumados a ver, né? Eu acredito que algumas pessoas até já viram, mas não a maioria, então eu tô mostrando mais aqui pra vocês. Então são 2 partes dessa aqui, uma é a frente e uma as costas. Nós vamos fazer aquele bolsinho de moldura nela aqui, tá bom? Em uma das partes, a outra parte vai ser as costas. Esse aqui é o fundo, que tem 18 por 25. Aí, o que eu fiz? O forro dessa parte aqui não precisa ser dividido em 3. O forro pode ser inteiriço. O forro para ela, para esse tamanho grande que eu tô fazendo, ele vai ter 70 por 25. Só que eu corto um pouquinho mais. Eu acho que eu cortei 71, 72, porque caso a minha margem de costura mude um pouquinho, não vai faltar. Então, eu cortei, eu acho que 71 por 25. Por causa da emenda que eu vou fazer do fundo lá, da outra, pode ser que ela fique um pouquinho maior do que o esperado, por causa da margem de costura. Então, esse forro é um só, não precisa dividir. Aí, olha aqui o que acontece. Tem o bolsinho dentro. O bolsinho tem que ser nessa parte, tá? Não pode ser nas laterais. Então, esse meu bolsinho eu já coloquei porque nós vamos fazer um igualzinho do lado de fora. Então, já adiantei esse. Olha aqui, ó. Vou até abrir pra vocês verem. Acabadinho, todo embutido. Eu tô usando aqui nylon 70. Nylon 70 sem resina. Ó, meu bolsinho. Tá vendo? Todo fechadinho. E eu vou ensinar pra vocês a fazer esse bolsinho na parte de fora, mas é idêntico, é igual ao mesmo tamanho, até o mesmo molde. Então aqui o meu forro deve ter 71 por 25, que eu coloquei pra vocês, mas o tamanho certo seria 70 por 25, tá? Mas corte 1 centímetro a mais pra você ter uma margem de segurança, qualquer coisa você acerta depois. Eu coloquei esse bolsinho 4 centímetros pra baixo, aqui 4, 5 centímetros pra baixo, tá? A posição não precisa ser exata, um pouquinho aqui pra baixo já ajuda. Então essa parte nós já mexemos. Aqui eu cortei um EVAzinho para aquele fundo, que eu falei com vocês que no fundo vai ter um pedacinho de EVA. É o de 2 milímetros, aquele escolar mesmo. É só para o fundo ficar mais retinho. Na hora que a bolsa estiver vazia, não ficar aquele fundo pendurado igual fralda de bebê cheia de fezes. Já deixei uma moldurinha cortadinha, que eu cortei no molde, né? Olha aqui o meu molde. Aí eu cortei ele no molde pra gente fazer o outro bolsinho de fora, que é igualzinho de dentro que eu acabei de mostrar. E já deixei também um forrinho cortado pro bolsinho de fora, que é da mesma medida do de dentro. Ele tem 30 por 20. Esse pedacinho aqui, geralmente esses bolsos meus internos e de moldurinha eu faço sempre com forro desse tamanho, 30 por 20. Então esse tem 18 por 4. A outra parte que a gente vai precisar, então, é o espelho. O espelho da lateral. Ele é assim, ó. A curva, a parte fina é pra baixo. Porque na hora que a gente fecha a bolsa, ela dobra assim, ó. Simone, que material é esse? Gente, ele tem uma textura, olha, imita palha, mas é um PVC. Olha aqui atrás, ele tem um TNT fininho aqui atrás, tá dando pra ver o brilhozinho do TNT? Ele na frente tem, mas ele é resistente, mesmo sem PVC, ele é muito forte. Eu tenho mochila com ele, eu vendo mochila com ele, ele é bem forte, bem bonito, imita palha. Eu gostei muito dele com croco. Ah, Simone, mas mistura textura? Ah, eu gosto, eu não gosto de misturar quando é 2 animais, por exemplo. Eu não ia colocar uma vaca com croco. Mas eu gosto de colocar assim um palha com croco, tá vendo? Vai ficar bem legal. O croco que eu escolhi. Então são 2 partes que eu fiz no molde. Eu vou mostrar pra vocês de novo como eu fiz o molde. Esse molde do grande são 2 partes que vocês vão ter que recortar e colar. Aí você vai colocar ela... Opa, de cabeça pra baixo. Ela assim, desenhar... Faz um risquinho aqui em cima e um risquinho aqui embaixo pra você ter a medida do meio. Não precisa riscar aqui no meio, não. Só um pontinho aqui em cima e um pontinho aqui embaixo. Aí você vai virar seu molde pro outro lado e vai cortar o resto do molde. Esse aqui vai ser um espelho.
Parte da lateral, não escolham um sintético firme, escolham sintéticos mais maleáveis, tá? Então, 2 partes para lateral. E para esses dois forros, tá? 2 forros de nylon 70. Eu escolhi o azulzinho porque eu tinha uns retalhos aqui, eu queria aproveitar. Eu acho que não tem nada a ver, né? Vai ficar bonito. Então, aqui, ó, 2 forros que eu cortei retangular mesmo, 31 por 27. E na hora de colocar na bolsa, depois eu refilo. Deixa eu ver o que mais. Alça. Então, alça de mão eu já mostrei. Se for esse modelo, esses cortes que a gente vai fazer, tá? Já mostrei que a gente corta um no molde e o outro maior do que o molde. Eu vou mostrar na hora de fazer. Já deixei uma pronta. A outra alça que a gente vai precisar é a alça de ombro. Para alça de ombro, eu fiz aqui porque nós vamos fazer uma menor, como exemplo. Eu escolhi 1,20. 1,20 para ser uma alça de tamanho muito bom, para usar tanto lateral quanto de lado. Pode colocar 1,40 se quiser aproveitar o comprimento, mas eu gosto de usar os últimos 20 centímetros para fazer tirante. Então eu escolhi 1,20 e ficou bem grande, ficou muito boa, principalmente que vai ter regulador. Então aqui, ó, você vai fazer dobra de 4. Como funciona a dobra de 4? Vou mostrar daqui a pouquinho. Porém, nessa daqui do croco, eu não fiz dobra de 4, eu só dobrei no meio. Tá vendo aqui, ó? Deixei até um pouco separado para vocês verem. Eu só dobrei no meio, colei e costurei lateral. Por que que essa eu não fiz dobra de 4? Se eu acho tão imponente para essa bolsa a dobra de 4? Porque é croco. O croco tem alto relevo, olha, ele é 3D. Se eu dobrar 4, além de ficar mais enrugado, não vai ficar uma coisa planinha, vai ficar todo enrugado, porque eu vou estar dobrando 4, vou estar dobrando 3D em cima de 3D em cima de 3D. Eu ainda vou estar desperdiçando meu material, gente. Ele é muito lindo para fazer dobra de 4 e ficar 2 camadas escondidas aqui dentro. Então, eu coloquei aqui dentro... Obrigada, Gi! Eu coloquei aqui dentro, então, só o viés para reforçar a alça. Essa eu fiz dobra no meio. Mas aqui nós vamos fazer as duas para vocês verem. Então, ó, 1,20, uma alça comprida. E nessa daqui eu já coloquei de um lado o mosquetão, do outro lado o regulador. Nossa, Mônica, que diferente. Você não tinha que colocar um mosquetão aqui, passar ela aqui dentro e depois colocar o outro mosquetão? Não, essa é diferente. Essa bolsa é só um regulador de um lado, um mosquetão do outro. Não tem outro regulador, tá? É só um regulador e eu vou mostrar pra vocês como que você vai colocar e tirar da sua bolsa sempre que você quiser. Então essa também é um macete diferente. Todas as bolsas de mosquetão que vocês conhecem tem 2 mosquetões. Ou então não é retirável. Essa tem um mosquetão só para ficar mais leve, econômico e é removível. Então de um lado um mosquetão, do outro lado um regulador. Tá? Aqui ó, regulador. Então nessa eu já coloquei e deixei a outra pra gente colocar juntos. Outra coisa é a alça de mão. Já que a gente vai fazer os 2 tipos de alça de mão, essa daqui também tem 3 centímetros. Vocês viram que aquela alça mais fininha? Então a gente depois vai dobrar ela aqui e costurar só até 5 centímetros da borda. Então a gente vai vir aqui, dobrar e costurar ela, deixando uma beirada aqui de mais ou menos 5 centímetros. É só a parte de pôr a mão que a gente vai deixar dobradinha. Não precisa pôr mangueira aqui dentro. Você dobrando aqui, ela já vai dar o efeito bonitinho que a gente precisa. Não precisa passar uma mangueirinha desse tamanhozinho aqui dentro, não. Não precisa. Ela nem vai querer ficar, ela vai ficar saindo, vai ficar grosseiro. Então, é só costurar e ela vai dar esse efeito que a gente precisa para esse modelo, tá? Vai ficar muito lindona. Então, ela é 3 centímetros também, só dobrada aqui no meio, ó. E depois a gente dobra aqui de novo. Se for fazer em outro material que não seja 3D, pode fazer dobra de 4. Então, são 2 alças que eu já costurei, porque é igualzinho a alça de ombro, é igualzinho o exemplo que eu vou dar pra vocês. 30 centímetros, tá? Que tem essa alça. E uma tirinha. Essa tirinha aqui, gente, é pra fazer essa boniteza aqui. É muito simples, né? Olha, é muito simples esse puxador, mas é um charme tão diferente. Então, aqui, ó, nós vamos fazer um puxadorzinho, assim, de 2 tirinhas, e ele é amarradinho aqui, ó, tá? Nós vamos fazer ele com croco pra essa bolsa, então uma tirinha de 1,5 por 30. 1,5 por 30. Nós vamos fazer junto também. E também tem o caminho do zíper. Não posso esquecer. Para essa bolsa grande, o caminho do zíper tem 40 por 6. Por a bolsa menor, 27 por 6. Então, nós vamos fazer de 40 por 6, nós estamos fazendo a grande. Então, vai ser da mesma cor da minha lateral. Não precisa ser. Você aqui pode colocar o seu caminho do zíper de uma terceira cor. Você pode colocar o seu caminho do zíper da cor do croco. Você escolhe a cor que você quer, tá? Não tem estrutura. Vocês viram que essa bolsa só tem estrutura no fundo? Então, aqui, ó, 2 caminhos de zíper e 2 forrinhos, tá? Um zíper pra ele, que pode ter uns 43 centímetros, um cursor só,
Não precisa enfeitar esse cursor do caminho do zíper. Eu acho que o único cursor enfeitado é o da frente, fica mais legal assim. Mas se você preferir fazer um outro puxador detalhado, que não seja grande igual aquele da frente, só para combinar o mesmo material e tal, pode fazer. Mas eu vou colocar esse normal aqui mesmo, número 5, tá? E dentro também coloquei do mesmo. Então vamos fazer o que a gente precisa ter em mãos já pronto para a hora que a gente for trabalhar, já tá tudo lá certinho, tá? Vamos começar pela alça. Como que eu fiz essa alça de hoje? Eu peguei, por exemplo, a alça de ombro foi 1,20 por 6. A alça de mão, 30 por 6. Esse aqui é o tirante, que vai ser 12 por 6 para fazer 2 tirantes. Então, eu vou fazer aqui 4 tirantes. 2 para a parte da frente da bolsa e 2 para a parte de trás. O que eu faço aqui? Eu vou dividir ele no meio. Assim é feita a alça de mão, assim é feita a alça de ombro. Da bolsa de hoje, que eu fiz só metade. Mas eu vou mostrar outra também. Vou pegar aqui a cola. Vocês sabem que eu gosto de usar a cola assim, ó, com esse paninho na boca, no vidro de adoçante. Então, você vai passar aqui dentro, em toda a superfície. Já tá riscado no meio, tá vendo? Que eu risquei no meio. Então, toda a superfície do avesso do croco. Aí, eu vou pegar aqui, ó, EVA de gorgurão. Pode ser de tecido, pode ser qualquer EVA que você tiver aí. E vou cortar 2 vezes o mesmo tamanho. Vou passar um pouquinho de cola também em cima desse viés. Gente, se eu chamar viés de vivo e vivo de viés, espero que vocês entendam. Eu troco muito o nome dos dois, eu não sei por que eu faço isso. Desse jeito que eu tô fazendo aqui, é o mesmo jeito que eu fiz as alças de ombro e as alças de mão. Todas foram feitas assim, o que muda é só o comprimento, tá? Mas deixa eu contar uma outra coisa pra vocês. Mesmo que você escolha fazer a alça com dobra de 4, os tirantes façam assim. Porque senão vai ficar muita camada pra você costurar aqui, ó. Vou mostrar. 2 dos seus tirantes são presos aqui, ó. 2 dos seus tirantes são presos aqui em cima junto com essa alça. Então vai ficar muita camada se você fizer um tirante dobra de 4, porque ele é dobrado no meio aqui. Então, não faça o tirante dobra de 4, vamos fazer o tirante só com dobra de 2. E aqui também, ó. O tirante aqui também, ó, ele é dobrado pra colocar aqui. Então, se você fizer ele dobra de 4, você vai ter 8 camadas de tirante aqui, tá? Então, o tirante, independente da alça que você escolheu, se é dobra de 4 ou não, o seu tirante não vai ser dobra de 4. Seu tirante sempre vai ser assim. Então, aqui, ó. Passa a cola depois em cima do seu viés. Enquanto ele seca, vou mostrar pra vocês como que é a boniteza da alça dobra de 4. Nós vamos fazer nesse retalho aqui. Minhas alças não são dessa cor, mas vamos fazer nesse retalho pra vocês verem como seria a alça se fosse feita em dobra de 4. Você cortaria aqui 12 centímetros. Por quê? Se a sua alça é dobra de 4, você tem que cortar o sintético na largura de 4 vezes a alça que você quer. Dobra de 4, 4 vezes. Então, eu quero uma alça de 3 centímetros, eu corto 12 de comprimento, tá? Então, se é 12, eu divido no meio. Seis para cada lado. Claro que aqui não tem 12, nós estamos simulando. Aqui tem 10, a minha alça ficaria com 2,5, tá? Mas para essa mochila seria a alça de 3, suponha que aqui tenha 12. Que eu peguei um retalho que já estava cortado. Quando eu faço dobra de 4, geralmente eu não coloco o viés dentro, não. Só se for um material muito frágil. Fora isso, não precisa. E eu nunca escolho um material frágil para fazer alça, sabe? Eu sempre escolho do meu composê o material mais forte para eu fazer minha alça. Aí eu passo a cola tudo com o meio já riscado. Vou mostrar o meio riscado e a cola passada. Cola de contato, tá? Cola de contato comum. Enquanto esse seca, que é o dobra de 4, vamos pro dobra do meio. Então, todos os tirantes vocês vão fazer assim. Aqui no meio do meu viés tem um risco. Não sei se vocês vão ver. Mas tem um risco aqui no meio do viés que facilita a gente achar o meio da peça. Então, eu vou dobrar o meu croco até essa linha. Começo sempre do meio para as pontas, independente do material e do tamanho da peça. Porque fica mais correto e não sai esticando tudo. Então, eu começo aqui do meio, ó. E depois eu venho prensando as laterais. E pronto, é isso.
você colocando ele bem juntinho aqui, ó, não tem erro, tá? Bem juntinho, não tem erro. Aí você bate martelo, eu não vou bater aqui agora que tá de noite, né, eu moro em apartamento, mas aí você bate martelo antes de costurar ao redor, que aí aqui no meio vai colar bem bonitinho, tá? Não vai ficar fofo quando você costurar só as laterais. Então, vou fazer a mesma coisa com o outro tirante. Ó, dobrei a metade. Agora eu venho com o outro lado e encontro no meio. Eu vou ter que bater alguma coisa aqui, né, que esse tirante eu vou usar. Isso aqui não é só um modelo pra vocês, não. Deixa eu pegar minha chave aqui. Isso aqui eu tô usando as costas da minha chave de fenda, mas você usa um martelinho aí que você tiver, é porque eu não quero fazer muito barulho. Então vai ser só isso, aí a gente vai costurar junto daqui a pouco. Enquanto isso eu vou mostrar pra vocês como que a alça dobra de 4. Na dobra de 4 eu também dobro até o meio. Mas aqui eu não preciso preocupar em encostar tão bem, tampar bem, que eu faço uma dobra. Ó, esse material cola melhor do que o croco, porque o verso dele é de TNT, é tipo um papel, né? Então, depois que eu dobrei aqui no meio, eu passo cola aqui dentro de novo. Ó, aí deixa secar um pouquinho. E dobro de novo. Isso que é dobra de 4, porque ficou 4 camadas. Vocês viram? Não é grosso, mas na hora que você faz um tirante, você dobra o tirante assim, para colocar a argolinha aqui, e ainda vai prender no material, aí vai ficar muita coisa. Então não vamos fazer o tirante com dobra de 4, tá? Então a alça das duas mochilas que eu fiz, aquelas duas que vocês viram, tanto a menor quanto a maior, foi assim a alça, tá? Menos os tirantes. E a de hoje, a alça está assim, só dobrada no meio. Eu vou deixar o automático ligado aqui, porque essa parte não tem problema. Porque aqui, gente, essa lateral vai ficar escondida dentro da bolsa. Então, aqui você não precisa esconder linha, não precisa caprichar, pode fazer retrocesso nessas beiradas, tá? O que eu faço? Eu sempre começo nas laterais. Tô fazendo com o número 3 aqui, não pode, número 4, para costurar as alças. Bem na ponta, eu não faço um pé de máquina, de boa. Aqui, ó. A alça também eu costuro assim. Tá vendo aqui a costura? Ela não fica com pé de máquina, é meio pezinho de máquina, tá? E do outro lado fica fechadinho, olha. Fica fechadinho, gente. Se você bater o martelinho, fica fechadinho. Esse daqui vai ser meus tirantes. Então aqui tem 12 centímetros, aí eu viro ele assim, ó, e divido no meio. Para essa bolsa, a gente precisa de 4 tirantes, tá? Então, aqui o importante é que no final eu tenho 4 tirantes de 3 centímetros de largura por 6 de comprimento. Combinado? Minha máquina é uma Bruce. Aqui, ó, é Bruce. Ela é da mesma fábrica da Jack, só que ela saiu de linha. A Jack fez sucesso e ela saiu de linha. Ela é eletrônica, eu quase não uso a parte eletrônica dela, não. Só quando eu tô com muita pressa. Geralmente eu não uso, não. 4 tirantes de 3 por 6. 2 alças de mão, feita do mesmo jeito, de 3 por 30, 3 por 30, nós vamos costurar agora, e 2 alças de ombro de 1,20, ou melhor, 120 centímetros por 3. Nessa daqui nós já colocamos ferragem, nessa daqui nós vamos colocar ferragem agora. Então vocês têm que lembrar que é para colocar um mosquetão de um lado, um regulador do outro. Um mosquetão de um lado, um regulador do outro, é simples assim. Então você vai pegar esse lado onde está a emenda, ele vai ser o avesso da sua alça. Então você vai pegar ele. Sabe quando eu falo com vocês assim, gente, quando você for colocar o tirante na alça, o cortezinho tem que estar pra cima, pra você encaixar assim. Nessa bolsa é diferente. Nessa bolsa tem que ser essa emendazinha aqui, ó, pra baixo, tá? Se você colocar ele pra cima, ele vai ficar pra cima na bolsa. Então ele vai ficar aqui pra baixo. Aí você vai vir com a alça de baixo pra cima, vai colocar aqui assim, ó. Vai sair aqui em cima. Ó, e vai costurar aqui. Então o avesso ficou aqui pra trás e o negocinho ficou aqui pra baixo. Por cada posição que a gente coloca essa alça, esse negocinho tem que ficar pra baixo, fica mais bonito, que a visão de cima fica mais limpa. É um detalhe importante. Eu não sei se vocês se atentam a isso,
Mas eu sempre que eu faço a bolsa, eu procuro saber isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costurinha aqui, prendendo essa parte aqui. Tem que colocar rebite? Pode, se quiser. Hoje eu não vou colocar rebite em nada, mas aqui é opcional. O rebite seria mais um enfeite, tá? Retrocesso. Vou dar um outro retrocesso e depois o retrocesso final. Ó. Aí vamos queimar a linha aqui, pra ela não descosturar. Aí você queima e passa o isqueiro em cima assim, pra dar uma espalhada lá, não fica nada. Você queima e passa o isqueiro, ó, fica bem limpinho. Então aqui, deu pra entender essa parte? Aí do outro lado, você vai colocar um mosquetão. Mosquetão com essa parte aqui, número 3, com a parte aqui, ó, do avesso pra cima, aí você dobra. E agora vamos costurar aqui também, do mesmo jeito. Eu sempre puxo um pouquinho a linha aqui pra não arrancar na hora que eu começo a costurar. Então a alça de ombro é isso, gente. De um lado um mosquetão, de 3, do outro lado um regulador. Reserva. Essa alça daqui ainda falta a gente fazer uma costurinha aqui no meio, ó. Tá? Ela já tá costurada, mas a gente agora vai fazer só uma costurinha aqui no meio. Então a gente tem que deixar 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro sem costurar. Pra fazer um charme. Aí o que eu faço? Eu venho aqui na mesa da máquina, olho a medida de 5 centímetros e vou fazer um vinco aqui, ó. De um lado e do outro pra eu saber onde dá 5 centímetros. Então eu vou fazer só um vinco aqui, ó. Ó, fiz um vinco de um lado, um vinco do outro. E o que não tá no vinco, eu vou costurar ela no meio, assim. Aí você tenta se costurar em cima dessa linha que já tem. Mas se não for exatamente em cima, não tem problema. Então a gente vem aqui, dobra ela. Como ela aqui só tem 2 camadas, né, que a gente fez só dobra no meio, é bem fácil. Aqui eu tenho que ter cuidado porque os dentinhos da minha máquina, que ela é transporte tubo, pode machucar o meu croco. O viés que tá dentro, às vezes, não deixa ele dobrar com facilidade, mas é a gente que manda, né? Não é ele. Pronto. Ó, aí fica uma pontinha de cada lado, tá vendo? Ó. Gente, na hora que segura, ela fica super confortável. Não precisa da mangueirinha aqui dentro toda vez. Nessas alças pequenininhas assim, ó, não coloca a mangueirinha dentro não, tá? Que vai ficar grosso, grosseiro, pesado. E a gente quer diminuir o peso da nossa bolsa, tá? Então tá aqui nossas 2 alcinhas de mão, tá? Já que nós estamos falando de alça de mão, se eu for usar essa alça, como que eu vou fazer, Simone? Com essa alça, você vai cortar uma vez no molde, ó. Uma vez no molde certinho, tá vendo? E a outra vez, você vai cortar assim, ó, maior. Pra facilitar a produção da peça. Um EVA. Só a parte de fora aqui que eu cortei no molde, eu vou mostrar pra vocês porque eu cortei ele no molde mesmo. Vem cá um pouquinho. Eu cortei ele no molde, só que ele tem que ser menor. Então, o que eu faço aqui, ó? Eu dou um piquezinho aqui, mais ou menos 1 centímetro, e vou cortando tudo em volta pra ele diminuir, pra eu não precisar ter 2 moldes. Eu, pelo menos, perco muito meus moldes. Então, como é um pedacinho muito pequenininho que eu vou jogar fora, e é mais seguro pra mim fazer assim, não dá 1 centímetro, dá uns 0,7 centímetros. Eu vou cortar em volta. Então ele já tá menor do que o meu molde. Agora a parte de dentro, olha, tá riscada. Em vez de cortar na linha, eu vou cortar um pouquinho pra dentro da linha. Então eu dobro aqui, dou um pique no meio. E na hora que eu for cortar, eu passo da linha um pouco. Eu não corto em cima da linha, olha. Eu corto aqui pra dentro da linha. E vou fazer o círculo todo aqui, cortando pra dentro da linha. Então, eu já tenho aqui meu EVA menor. E como que eu vou fazer isso agora? Agora eu vou colar ele aqui atrás. Tá vendo? Ele já tá menor. E depois eu colo tudo isso atrás desse. Então, vamos lá? Essa alça de mão, gente, fica linda, olha. Olha, fica bonita e fica leve. Se você for fazer sempre no corte seco, você vai ter uma alça pesada pra bolsa. Então, não acho necessidade, não. Vamos economizar peso, levar delicadeza pra bolsa. E vou falar, gente, dura, viu? Dura. Eu tenho mochilinha que eu fiz as orelhinhas, assim, já tem mais de ano. Estão novinhas. Eu uso pra trabalhar, uso pra ir pro shopping.
Ah, eu uso. Desse tamanhozão e eu uso mochilinha do Mickey. Agora aqui, ó. Vou passar a cola aqui também. Aqui você pode passar uma cola caprichada assim, ó. Pode deixar lambuzar, não tem problema não. Porque essa parte que tá sobrando nós vamos jogar fora, então a cola pode passar um pouco. No EVA também eu preciso passar do outro lado, mas vai ser mais fácil quando eu colar. Então eu já vou colar ele aqui, ó. Aí você centraliza de modo que o EVA não apareça do outro lado, olha. Sobrou um pouquinho aqui, tá vendo? E o EVA não aparece aqui. É só pra ele dar essa firmeza, deixar ele mais durinho, mais em pé. E é só uma camadinha de EVA de 2 milímetros, tá? Não precisa mais do que isso. Eu passei a cola aqui em cima do EVA também. Então já tem cola aqui nas laterais e tem cola aqui em cima, tá? Agora nós vamos encaixar ele aqui. Por que que eu deixei esse de baixo maior? Porque, gente, olha aqui. Eu encaixei aqui, dá pra ver a linha, tá vendo? Onde eu risquei já não ia bater. Se eu tivesse cortado, ou ia sobrar ou ia faltar. Aí eu ia ter que ficar acertando a tesoura. Porque se eu corto um lado e corto o outro, erra a mão um pouquinho, um ia ficar diferente do outro, eu ia ter que acertar o que tava diferente, eu ia cortando até ele ficar torto. Então a gente não corta, a gente só corta um, cola ele aqui em cima com o EVA menor, e agora a gente costura e corta depois. Não precisa fazer essa alça de mão e essa alça de mão. Ou uma ou outra. Você vai fazer essa alça de mão quando você for fazer esse estilo aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai fazer essas duas alças de mão. E você vai fazer essa alça de mão que nós estamos fazendo agora, 2 vezes dela, quando a gente for fazer esse estilo aqui. São 2 também, tá vendo? Aqui eu tenho que tirar o retrocesso automático. Aqui, ó, pra começar, eu vou costurar essa parte de fora. Essa parte de fora eu posso fazer retrocesso aqui embaixo, porque essa parte de baixo vai ficar escondida dentro da bolsa. Então não tem problema. Eu venho aqui, ó, e faço um retrocessozinho pra começar aqui embaixo, ó, na parte reta, tá? Vamos colocar ponto número 4, bonito, e meio pezinho de máquina, ou bem na bordinha. Depende do seu pé calcador, né? Como o meu é fininho, meio pezinho de máquina dá a bordinha. Aí aqui embaixo eu posso terminar em retrocesso. Agora eu puxo aqui, ó, eu já tô cortando com sobra, de propósito, porque eu quero essa sobra aqui das 2 linhas, ó. Quero essa sobra. E eu vou começar aqui embaixo. Aquela hora eu comecei aqui com retrocesso, aqui eu não posso fazer retrocesso, que essa parte é visível. Então eu vou fazer o amarra atrás. Então aqui, ó, eu vou começar aqui embaixo, pra não ficar uma costurinha aqui em cima, mas eu não vou dar retrocesso, eu vou fazer um amarra atrás. Então aqui eu dou um ponto, ó, e como aqui a curva é menor, olha o que eu vou fazendo. Vocês não estão vendo, mas aqui eu vou levantando o pé calcador com o joelho e dou um ponto. Levanto o pé calcador pra virar, sabe? Aí eu vou virando assim, levantando o pé calcador, e isso fica quase que automático. E ele fica bem na bordinha. Tem hora que eu consigo dar 2 pontos, mas geralmente eu dou um ponto. E fica quase que automático, ó. Eu vou levantando o meu joelho. Por isso, Sandrinha, que eu te falei que eu não consigo me imaginar costurando na automática, sem pedal. Porque é muito fácil controlar a curva quando você tá usando pedal e joelheira. Gente, eu queria muito uma máquina sem joelheira. Nossa, eu falei, eu quero máquina sem joelheira. Hoje eu não consigo me imaginar usando uma máquina sem joelheira. E aqui, olha, eu levanto o pé calcador o tempo inteiro. Já cheguei. Demorei um pouquinho, porque eu fiquei conversando. Cortei grande de novo, ó, a linha. Eu tô costurando de bege pra vocês conseguirem enxergar. Mas vocês estão vendo aqui? Tá na bordinha, ó, costura. E a de dentro também. Isso aqui que vocês estão vendo é a linha que eu fiz antes, só pra ter uma noção do espaço que eu precisava separar. Mas isso tudo eu vou cortar depois. Aí aqui, ó, eu tenho 2 linhas. E eu preciso trazer elas aqui pra trás. Então essa parte vai ser minhas costas e essa parte vai ser minha frente. Então eu vou puxar por aqui, ó. Quando eu puxo uma dessas linhas, ela faz uma argolinha aqui atrás. Essa argolinha que ela faz, eu vou puxar aqui pra trás. Que é a linha da bobina. Agora eu pego a outra linha e puxo, ela faz uma outra argola. Vocês estão conseguindo ver a argola que ela fez aqui? Tem gente aqui que tá cansada de ver eu fazendo isso. Mas tem gente que pode nunca ter visto. Agora todas as linhas estão aqui atrás e não tem mais nenhuma linha aqui na frente. Agora nós vamos amarrar. Eu já amarro 2 com 2, mas você pode amarrar uma com uma se você quiser.
Mas quando elas estão juntinhas assim, ó, eu amarro 2 com 2. Pra ir mais rápido. Eu dou 3 nós. Eu prefiro dar 3 nós do que ele tá desamarrando antes de eu queimar. Ó, 3 nós que eu dei. Aí eu vou cortar esse excesso todo de linha. E vou queimar essa pontinha. Na hora que eu queimo essa pontinha, eu tenho que dar uma amassadinha nela pra ela ficar mais discreta. Pode ser que ela pareça um pouquinho assim, mas não tem problema, tá? É melhor do que ter um retrocesso aqui e a frente fica perfeito, tá? Use uma tesoura bem amolada. A minha nunca é bem amolada, ó. Tá até agarrando. A minha não é a marca que eu mais gosto. Essa daqui é Tramontina. Eu gosto mais da Mundial, mas eu tô com essa Tramontina há muitos anos. Sabe aquela pessoa que tá dando certo, vai esse mesmo? Tipo isso. Então aqui embaixo já tá certinho, agora eu vou cortar toda a lateral em volta desse principal, que aí fica perfeito, entendeu? Se eu juntasse os dois, eu ia ter que ficar acertando. Muito mais fácil assim, não é verdade? Costurar tudo primeiro e depois recortar. Eu faço isso com alça também, vocês já viram, né? Com alça de corte seco. Então isso aqui é como se eu estivesse fazendo corte seco, né? Sem precisar de virada. Ó, já cortei. A lateral, como eu costurei bem rente, olha que bonitinho que fica. Agora eu venho aqui dentro. Como é 0,8, gente, essa lateral fica discreta. Faço um piquezinho aqui dentro, ó, só pra enfiar a tesoura. E vou recortar aqui dentro. Ó, eu começo a abrir espaço lá de baixo e já vou contornando até chegar aqui na beirada. Eu não venho reto assim, não. Porque se eu vier reto assim, chegar aqui com a tesoura assim, ó, reta, pode ser que eu corte um pouco do meu material. Então eu venho circulando. Quando eu chego aqui na borda, eu já tô com a tesoura inclinada pro lado. Vocês me entenderam isso? Então eu venho cortando assim meio que fazendo um caracol. Quando eu chego aqui na bordinha, a minha tesoura já tá de lado com o material. Aí fica certinho. Ó, mais uma alcinha, tá? Então agora, 2 alcinhas. As duas com uma camada de EVA dentro. Elas ficam super firmes, ó. Tá? Firme e leve. Agora nós vamos fazer a tirinha do nosso puxador. Nosso puxador que fica na frente, sabe aquele zíper que fica lá na frente da mochila bonitão? Ele vai ter um puxador bonitão. Tem 1,5 por 30, tá? Então a gente vai pegar ele aqui do lado avesso e passar cola nele todo. É importante ele ficar bem embebido de cola, porque ele não vai costura. Ele não vai costura pra parecer que é só uma cordinha. Eu achei que se costurasse ele não ia ficar com carinha tão artesanal. Eu vou mostrar ele pra vocês de novo, enquanto a cola seca, porque ele tem que estar bem sequinho, que vocês sabem que cola de contato só cola nela mesma. E ela não cola quando ela tá líquida, ela só cola quando ela tá no ponto de grude, que é quando ela perde o diluente dela. Se ela tiver diluente, ela não cola, concorda? Que eu sujo a mesa de cola e passo a mão assim, tira tudo. Então nós vamos fazer aqui, ó, essa cordinha. Eu achei que se tivesse uma costura aqui no meio, essa cordinha ia perder um pouco o sentido de couro. Isso aqui é pra fingir que é uma tirinha de couro, né? Então é uma tirinha de couro que eu vim aqui, amarrei aqui, tal, bem simples. Não é uma tirinha de couro. Isso aqui é curvinho, tá vendo? Ó, só dobradinho no meio e bem coladinho. Se eu fizesse uma costura aqui, ia dar pra ver que meu material tá dobrado no meio. Então nós não vamos fazer costurinha nenhuma pra ele ficar jogadinho assim, tá? A gente vai dobrar ele no meizinho certinho. Você poderia aqui escolher uma tirinha de couro mesmo. Eu não tenho couro. Nunca comprei couro na minha vida. Nunca trabalhei com couro. Eu acho que o couro ele é muito irregular. Eu morro de dó. Gente, pensa na pessoa que tem dó. Ele é irregular, aí eu fico com dó de pagar uma peça de couro e não conseguir aproveitar bem cada centímetro, sabe? Apesar de que a gente sempre arruma uma coisinha pra fazer com retalho, né? Mas eu morro de medo de estar pagando caro demais. Eu não entendo de couro. Eu tenho que fazer um curso para poder começar a trabalhar com couro sem levar prejuízo financeiro. O couro ele é muito melindroso, né? Alguma de vocês trabalha com ele? Ele precisa de um cuidado muito mais especial. O pessoal fala assim, couro dura para sempre. Não, mas tem que hidratar o couro. O couro também precisa de cuidados especiais. Até o dono tem que hidratar o couro. Então a tirinha fica assim, ó. Aí essa tirinha tem que ser batida com martelo, tá? Não pode deixar de bater, porque a gente não vai costurar ela. Se você preferir costurar uma costurinha aqui no meio, você pode costurar. Mas eu acho que tira um pouco o sentido de fingir que é uma tirinha de couro. Pra fingir que é só uma tirinha de couro jogadinha lá, uma
uma coisa despojada, sabe? Você foi lá, amarrou uma tirinha de couro, fez um charminho. Ele não pode ter costura. Então vai ser assim a nossa tirinha de couro. Aí o que eu fiz? Esse aqui vai ser meu zíper que eu vou colocar lá fora. A gente vai amarrar essa tirinha aqui. Mas nós vamos amarrar isso depois. Pra ela não ficar aqui atrapalhando a gente não correr risco de costurar ela. Eu só quis deixar pronta pra gente não esquecer depois de fazer, tá? Então tá aqui a nossa tirinha que imita couro. Esse lado aqui que não tem a dobra, que geralmente fica pra frente. Aí a gente amarra de modo que essa parte aqui fica pra frente e essa parte aqui, que dá pra ver o encontro das partes, fica pra trás. Nessa daqui eu fiz isso. Aqui, ó. Eu amarrei de modo que pra frente, ó, fica as partezinhas lisinhas. E aqui nas costas é que fica emenda. Ó, mas eu vou mostrar a vocês como fazer isso na hora certa, na hora de amarrar. Então, nesse pulsor aqui, eu já tirei o pingente e já coloquei uma argolinha de 1 centímetro. Que esse pingente é igual esse daqui, normal. Claro que eu não uso 333, né? Eu uso esses bonitões assim. Aí eu já tirei e coloquei a argolinha de 1. Mas você pode só amarrar essa tirinha neste buraquinho aqui, que esse buraquinho tem 0,70. Então eu poderia só enfiar ele aqui também, ó, e dar um nó, tá? Dá pra fazer. É o bolso da parte de fora. Então, eu vou pegar uma parte dessas aqui que eu cortei, ó, 2 espelhos de 25 por 28. Eu sei que 25 é a minha largura e 28 é meu comprimento. Então, a minha bolsa, quando eu emendar, eu vou colocar o fundo aqui, ó, na parte do 28. Então, eu vou colocar meu bolso aqui em cima. Nas outras peças, eu coloquei meu bolso bem rente aqui em cima, deixando só uma margem de costura. Vou mostrar do lado avesso pra vocês verem. Nas outras peças, eu coloquei aqui em cima, assim, ó. Aí, na hora que eu costurei, meu bolso ficou lá em cima. Agora, eu decidi que eu vou fazer ele um pouquinho mais pra baixo. Então, eu vou achar o meio aqui, no comprimento de 25. A peça tá de cabeça pra baixo pra vocês, pra eu poder ver a medida. Mas, olha, aqui tem 25 e aqui é meu caminho do zíper. Simone, mas o caminho do zíper tá da mesma cor do material? Precisa desse caminho do zíper? Gente, o caminho do zíper, o caminho do zíper não, a moldura do zíper, ele facilita com que eu tampe todos os cortes, sabe? Fica mais fácil de fazer. Então eu gosto de colocar ele porque ele faz um acabamento tão bonitinho. E a costura também dele dá um destaque. Então mesmo ele sendo a mesma cor, vai ter a costura lá, que vai dar um destaque. Eu vou colocar ele dessa vez, ó, 4 centímetros para baixo da borda. Mas você decide a altura que você vai colocar. Como essa daqui é uma bolsa maior, você pode colocar ela 4 centímetros aqui para baixo ou pode colocar 1 centímetro para baixo igual eu fiz nas outras. Vocês querem ver? Aqui, ó. Nessa daqui, olha esse bolsinho, como é que ele ficou bem na bordinha aqui, ó. Eu deixei só a margem de costura. Aí ficou um monte de bolsa aqui sem bolso. Dessa vez eu escolhi descer ele um pouquinho. Então ele vai estar 3 centímetros mais para baixo do que estava da última vez. Eu vou pegar aqui uma caneta, eu coloco aqui o meu bolsinho do lado avesso para eu poder enxergar melhor e vou fazer o risco aqui no meio. Desse quadradinho que ele tem no meio, tá vendo? Eu risquei aqui no meio. Deixa eu achar ele aqui. Daí eu perdi. Ó, ele tá aqui, ó. Tá vendo o risquinho de caneta? Aí eu vou cortar maior que ele. Então, se ele tem 1,25 centímetros, o meu corte aqui tem que ter mais ou menos 2. Então, eu faço um pique aqui no meio. Eu dobro ele no meio só pra fazer um pique, ó. Só pra eu achar o lugar de começar. E, em vez de eu cortar em cima da linha, eu corto pra dentro um pouco, pra fora da linha. Que aí, esse buraco meu tem que ficar maior que esse buraco aqui, tá? É maior, mas nem tanto. É tipo 0,25 maior de cada lado. Tanto para as bordas, quanto para baixo e para cima. Eu devia ter riscado do lado avesso, né? Para vocês verem melhor. Mas vocês vão entender depois que eu cortar. Ó. Então, esse buraco aqui tem que ficar maior do que esse buraco de dentro, tá? Senão aparecem as bordas dele. Aí eu vou vir aqui por cima e vou colar essa minha moldurinha aqui. Aqui você vê pouco, mas quando tiver costurado, mostra bastante. O direito do croco não cola muito bem. Eu tô passando a cola aqui mesmo, só pra estabilizar ele no lugar, enquanto eu costuro. Mas você poderia estar usando aqui uma fita dupla face. Facilitaria também a sua vida. Eu usei muita fita dupla face aqui no ateliê. Mas ela é cara, né? Bem mais cara que a cola de contato. E quando acabou, eu tinha cola, eu fui usando cola, parei totalmente de comprar fita. Mas eu acho ela muito prática. Quando eu colar aqui, eu tenho que ter
certeza de que o buraco de baixo não vai aparecer nada. Aí se tiver cola aqui pra fora, você limpa assim, ó, passa a mãozinha, que essa colinha sai. A cola de contato não agarra direito do lado direito, se for de contato comum. Se for de PVC e encostar no lado direito da sua peça, não sai mais. Ó, a minha moldura tá praticamente da cor do meu sintético, mas ela tá aqui. Tá? E olha aqui atrás. Aí, eu posso costurar agora, ou eu já posso colocar o meu zíper aqui atrás e já costurar prendendo as laterais do zíper. Então, eu vou fazer isso. Vocês sabem que a regra de bolsa é o zíper fecha para a esquerda. Então, quando você for colocar seu zíper aqui, você coloca ele aqui de baixo, já com cursor, não esqueça, essa hora ele já tem que estar com cursor. Você coloca ele aqui de modo que ele esteja fechando para a esquerda. Aqui é a minha esquerda, vocês estão vendo espelhado, mas aqui é a minha esquerda. Ele tem que estar fechando para a esquerda. Então, eu coloco ele assim do lado direito, visualizo e depois eu viro assim, ó. Agora sim eu passo cola. Que eu tenho certeza, ó, que na hora que eu virar ele pra cá, ele vai estar fechando pra esquerda, tá? Abre pra direita, fecha pra esquerda. Essa é a regra da bolsa. Depois que a gente descobre esses detalhes, a gente pensa assim, todo mundo que faz bolsa vai saber disso. Então, eu não vou colocar meu zíper fechando pro outro lado, porque aquela minha colega que sabe fazer bolsa vai achar que eu não sei de nada. O cliente mesmo não faz ideia, né? O cliente mesmo não tem muito conhecimento, não. Só as que são mais viciadas. Mas a gente fica preocupada com a nossa coleguinha que também faz bolsa e vai ver a sua peça lá com a sua etiqueta. Aí você vira pra direita, ainda dá tempo de consertar se seu zíper não estiver bem niveladinho. E aqui está meu cursor fechando pra esquerda. Agora, gente, eu vou costurar essa primeira borda aqui, ó. Tá vendo? Não vou costurar ainda aqui dentro. Eu vou costurar em volta da minha moldura, mas essa primeira borda aqui. Aí a gente também vai fazer aquela amarrada, sabe? Que a gente fez aquela hora lá na alcinha. Então você deixa a sua linha sobrando aqui. Não usa o retrocesso automático, tá? E vamos costurar aqui com o número 4. Em volta da moldura, deixando sobrar a linha pra gente amarrar depois. É nesse bolsinho que a gente vai colocar essa argolinha. Simone, como que você faz pra puxar a linha assim? Se ela estiver agarrando, eu venho aqui e giro com a mão pra ela ir soltando. Eu giro essa roda aqui da manivela da máquina. Aqui eu tô puxando a linha pra trás já, gente, que eu mostrei pra vocês como é que faz lá na alça. Aqui, ó, puxei a linha da bobina, que agora tem 4 linhas, e aqui na frente não tem nenhuma. Olha os pontos. Agora eu vou amarrar aqui atrás. Ó, a moldura já tá toda costuradinha. Agora é a hora de colocar o forro. Mas antes de colocar o forro, eu tô querendo colocar a minha etiqueta. Porque eu vou colocar a minha etiqueta aqui, ó. Se eu esquecer de levantar esse forro e costurar esse forro aqui, já fiz isso uma vez, gente. Eu coloquei a etiqueta depois e meu forro ficou costurado. Aí, a minha mãe, que era minha cliente, ainda bem que era minha mãe, era um presente pra minha mãe. Aí ela falou, Simone, por que eu não consigo usar o bolso? Você costurou ele? Ai, mãe, que vergonha, ainda bem que foi a senhora. Maldade, né? Aí sabe o que minha mãe fez pra poder resolver o problema? Jogou minha etiqueta fora. Ó, gente, quando tiver faltando aqui meio pontinho pra você chegar na beiradinha, gira com a mão e dá um pontinho menor, pra você não sair fora da etiqueta, tá? Aí você vira, sobe, vira de novo. Aí aqui vai faltar meio pontinho de novo. Aí eu vou girar de novo com a mão. Pronto, agora ó, eu virei com a mão de novo aqui. Vocês não estão vendo, mas eu tô girando a agulha com a mão pra poder a linha sair maior. Aí eu corto ela maior. Eu gosto dela maior pra eu poder puxar aqui pra trás e ter uma quantidade boa pra amarrar, pra poder pegar à vontade, sabe? Aí fica um amarro mais apertadinho. A etiquetinha colocada. Tá? Agora nós vamos colocar o forro. Geralmente esse bolso eu sempre faço um forro de 30 por 20, tá? Então o que você vai fazer? Vou deixar virado pra vocês assim, pra vocês entenderem. Ele tá virado pra você. Aí você vai pegar a cola e vai passar nas laterais e em cima do zíper.
Não passa em cima dos dentinhos do zíper. É só na parte de cima e nas laterais. Tipo em cima da linha. Tá vendo aqui, ó? Só isso. Aqui, ó. Tá vendo a melequinha aí? Aí você vai pegar seu forro e fazer a mesma coisa do lado direito do forro. Como esse daqui não tem lado direito, tanto faz. Porque eu tô usando nylon 70 sem resina. Mas se eu estivesse usando um forro com o lado direito, você estaria passando essa cola aqui agora do lado direito. Aqui, ó. Vocês viram que eu colei aqui? Aqui embaixo ficou solto, ó. Então, eu colei só as laterais e a parte de cima. A parte de baixo aqui tá solta, tá? Agora, eu vou costurar, então, do lado direito, bem na bordinha aqui do meu zíper. Eu vou costurar subindo, vou vir aqui por cima e vou descer aqui. Deixar a ponta grande aqui e ponta grande aqui pra amarrar. O forro pra baixo. Aí, você olha aqui embaixo se ele tá aqui mesmo, se não embolou, tá? Aí, eu começo subindo. Deixo linha grande, bem na bordinha. Ponto número 4, bem bonitão. Aí eu tiro o zíper do caminho, o cursor do caminho. Aí depois eu volto ele lá pro meio. E agora eu desço. E não costuro pra cá. Gente, isso aqui a gente sente uma vontade de continuar a costura. Preste atenção que é só sobe em cima e desce. Aqui embaixo não pode costurar. Se você costurar aqui embaixo agora, você prende o seu bolso e fecha ele. Já era. Então, a gente sente uma vontade de continuar essa costura. Mas resista. Resista a isso. Então, vamos amarrar aqui atrás. Eu nem vou ficar mostrando muito não, porque vocês já conhecem. É o amarra atrás que eu gosto tanto. Simone, eu não gosto, eu quero fazer retrocesso. Pode fazer, mas faz aquele retrocesso bonitinho, sabe? De um pontinho só, umas 2 ou 3 vezes. Agora, ó, tô passando cola agora na parte de baixo, que ficou sem passar aquela hora. E aqui, ó, do lado direito do meu forro, eu passo também uma tirinha de cola. Pode ser cola, pode ser fita dupla face, pode ser fita crepe. O importante é você estabilizar isso num lugar pra você costurar. Aí, ó, eu levanto meu forro aqui e abaixo ele aqui, ó. Olha aqui que legal. Aqui eu não tinha colocado ele com a ponta aqui pra cima, ó, sem dobra nenhuma. Agora eu jogo ele todo pra cima e coloco a ponta pra baixo, sem dobra nenhuma. Agora eu colo essa ponta aqui embaixo. Olha aqui, ó. Se fosse algodão que desfiasse, essa ponta ficaria escondida, que é a ponta que desfia. Então fica uma ponta pra cima, uma ponta pra baixo, e aqui dentro do bolso fica nada que desfia, porque essa parte fica toda pra cá, tá vendo? Então agora você levanta esse bolso aqui pra cima, levanta tendo certeza que tá levantando bem, pra você poder fazer uma costurinha agora embaixo do zíper. Então agora falta costurar aqui, ó, bem na bordinha. Então eu tenho que levantar bem o meu forro, deixando só aquela última parte que eu colei lá, senão eu fecho o meu bolso. Então essa parte é importante, eu levantar essa daqui, ó, bem, pra garantir que eu não tô costurando ela. Se já costurei ela já. Às vezes eu tô correndo e costuro ela. Aqui, quando eu chego aqui perto do cursor, eu arredo ele sempre pro lado da direita pra ele não abrir todo. Isso é uma coisa minha. Eu gosto de entregar pro cliente esses bolsinhos com a peça fechada no meio, sabe? Porque depois que eu abrir o cursor todo pra cá, vocês sabem que nunca mais ele fecha, né? Então eu gosto de passar ele sempre aqui, ó, centralizado pro cliente. Pra ele ver que aquela bolsinha nova, nunca foi usada. Ainda mais artesanato, né? O pessoal vai achar que era minha, eu tô vendendo. Então eu gosto de deixar esse bolsinho assim pra pessoa saber que aquela bolsinha foi feita novinha pra ela, exclusiva, nunca teve uso. Não é uma boa dica? Aqui, ó. Então aqui em cima ele ficou com 3 costurinhas. Se eu tivesse costurado errado, aqui ia ter uma 4ª costura agora, mas você viu? Tá certinho, o bolso ficou aberto então. E aqui embaixo é essa costura. E aqui na frente, olha, tudo fechadinho, sem retrocesso, coisa mais linda, gente. O que eu faço aqui? O bolso ainda tá aberto aqui, ó, nas laterais. Tá aberto. Aqui agora eu vou costurar. Eu não preciso costurar acompanhando essa costura aqui. Eu posso costurar mais na borda para eu ter um bolso maior. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra encontrar aqui. Quando você for fechar esse bolso, o ideal é que você coloque um ponto um pouco menor. Porque esse bolsinho, ele não pode descosturar com o cliente enfiando as coisinhas dele aqui dentro. Senão ele vai começar a perder moedas dentro da bolsa. Já aconteceu com você? De seu bolsinho interno abrir, de você perder a chave de casa que vai lá pro fundo da bolsa, lá pra dentro do forro. Já aconteceu com você? Então, nós vamos evitar isso diminuindo o ponto aqui, tá?
e fazendo retrocesso no início, retrocesso no final. Quando chega aqui, você vê que tem uma distância daqui, ó. Aí você vai vir e costurar pro lado. Eu vou mostrar pra você, você vai entender melhor. Faz um retrocesso forte, porque aqui nesse cantinho também tem mania de abrir um buraquinho. Então aqui na lateral, ó, você veio, aí quando chegou aqui, você não conseguiria encontrar com essa costura. Aí você vem e costura diagonal assim, subindo, tá? Fazer a mesma coisa do outro lado. Agora o nosso bolsinho, ó, tá fechadinho. E aqui tá fechadinho. Se você quiser, a gente abre aqui pra vocês verem. Eu vou abrir ele todo, né? Mas, ó, eu gosto muito de deixar ele fechado assim, tá, gente? Eu só vou abrir porque essa aula é pra vocês. Aqui, ó. Vou abrir ele todo e vocês vão ver que o bolso não ficou preso, ó. Ó, minha mão toda lá dentro. Tá vendo? Nesse bolso cabe celular, cabe chave. Eu não gosto de fazer ele maior, porque senão fica um sacão aqui, a pessoa joga as coisas lá dentro, tem que ficar enfiando a mão lá dentro. Imagina você tá pegando um ônibus, tem que pagar a passagem e vai pegar o cartão aqui, o seu cartão foi lá pro fundo. Então é melhor você fazer um bolso nesse tamanho, que cabe tudo que a gente precisa, que é prático, tá? Ó, depois a gente vai colocar aquele puxador bonitão. E já tá com a etiqueta, tá? Então agora nós vamos preparar o fundo. Então aqui tem 18 por 25. Eu vou marcar onde eu vou colocar o meu cravo. Vocês me chamam cravo, mas eu nem tenho certeza. Aí eu quero colocar 5. Então você decide como que você vai espalhar ele aqui. Você tem que ter cuidado com as margens de costura, tá? Então eu vou espalhar meus cravos aqui. Eu sei que aqui tem 18. Então deixa eu ver aqui. Eu vou colocar 4 pra dentro. 4 pra dentro e 4 pra dentro. Tipo assim, ó, 4 daqui pra cá, 4 daqui pra cá, sabe? O importante é você fazer a mesma medida dos dois lados, pra eles não ficarem desiguais. Aí você vai calcular quanto que tem de distância de um pro outro, que deu 11, e daqui também, ó. Aqui deu 16. Então eu tenho que achar o meio. Então 11 vai ser, de um pro outro vai ser 5,5 e 16 vai ser 8. Então daqui pra cá eu tenho que trazer ele 8 e, ó, ele vai vir daqui pra cá 8 e daqui pra cá 5,5. Deu pra entender? Pra eu fazer o furo central. Então pra cá, ó, desse ponto pra cá eu tenho que trazer 8 porque tem 16 desse pra esse. E depois eu subo 5,5. Na verdade, esses detalhezinhos assim, eu complico um pouco, mas não precisa. Você pode ser um pouco mais prático, achar o meio da peça dobrando ela, né? Você pode só dobrar aqui assim, ó, vincar o meio e ir lá e pingar, ó. Dá na mesma, tá? Essas são as posições que eu vou colocar meu cravo. Eu vou colocar o cravo. Se você tiver borboleta, não é borboleta não, bailarina. Bailarina é o mais correto. Eu tenho esse cravinho aqui, ó. De 5 pontas. O meu cravinho tem 1 centímetro, tá? Ele tem 1 centímetro, eu vou usar 5. Você pode usar bailarina. Sabe qual que é a bailarina? Bailarina é aquele que tem uma cabecinha. Ele é mais certo, ele tem uma cabecinha e atrás dele tem 2 pontas compridas. Essas pontas são as que vão vir aqui pra dentro da peça e você vai abrir assim, sabe? Eu não tenho, nunca achei pra comprar aqui, por aqui. Então eu uso sempre cravo ou rebite. Não é o certo, mas é um enfeite bem bacana. Então eu tô achando aqui a posição, aí eu vou furar, ó. Eu coloco o cravo do lado direito, ó. E empurro com a mão mesmo. Ele fura bem fácil. Aí depois que eu furei, eu pego aqui minha chave de fenda, minha tesoura, alguma coisa, e dobro as pontinhas pra dentro. Não dobra as pontinhas do cravo pra fora. Se você dobra ele pra fora, ele fura seu material. Então você dobra ele aqui pra dentro, que as pontinhas dele ficam escondidinha dentro dele mesmo. São 5 pontinhas. Eu podia ter colado alguns, né? Antes. Ó. São 5 pontinhas, eu dobrei pra dentro dele. Tá? Então, vou colocar aqui os 5. Agora, eu vou passar aqui atrás cola. Cola de contato, pra gente colar aqui nossa camadinha de EVA, tá? Só essa parte vai estrutura. Só essa parte.
Na hora que eu coloco o EVA, ele já faz ele ficar reto de novo. Olha que bonitinho, tá vendo? Ele deu uma empenadinha comigo, amassando e desamassando. Que olha como é que já ficou firme de novo. Então, gente, nessa parte aqui, a gente vai ter que pegar, tá? 2 tirantes de 6 centímetros e as meia argolas, as 2 meia argolas. Claro que a meia argola de 3 centímetros, porque o tirante é de 3. Então, olha a sua ferragem, tá? Se a sua ferragem for de 3, faça alça de 3, tirante de 3. Apesar de que aqui o tirante, ele não precisa ser da largura da alça. Se eu tivesse argola só de 2, eu poderia fazer um tirante de 2 só para essa parte aqui, porque aqui só vai ficar um mosquetão preso. Gente, a meia argola não precisa ser do tamanho do mosquetão. Se ele aqui tivesse 1 centímetro, ele já segurava o mosquetão, tá? Então, se você puder diminuir o peso, é bom também. Então, não preocupem com isso. Aqui a gente tem que deixar a margem de costura. Simone, margem de costura de 1 centímetro, é bom deixar um pouquinho mais. Então, quando você for colocar o seu tirante, você pode colocar aqui assim, tipo, na altura do seu, como é que chama? Do seu cravo. Deixa uma margem maiorzinha pra sua alça não ficar batendo aqui, não ficar um monte de costura. Então, você vai colocar as duas do mesmo lado, no comprimento de 25, tá? Então, você coloca um aqui. Deixa eu só ligar o retrocesso aqui pra ir mais rápido. Ó, coloquei um do lado de cá, tá vendo? Eu usei esse aqui como margem pra mim, de medida. Agora eu vou pegar o outro, ó. Quando eu vou colocar, a parte que tá a dobra, eu deixo pra dentro. Pra ficar a parte inteirinha aqui pra fora. Lembrando que você vai fazer sempre o seu tirante com essa dobra no meio, nunca com dobra de 4 pra evitar camada, tá? Mesmo que sua máquina seja uma transporte duplo, a costura fica grosseira. Ó, agora essa parte que vai vir aqui atrás tem que ser obrigatoriamente a que não tem o bolso. Então, o que vai vir costurando aqui atrás é esse 25 por 28 aqui, ó, que não tem bolso, não tem nada. Ele vai ser costurado aqui onde tá o tirante. Obrigatoriamente. Sem forro, sem nada, ó. Simone, eu não consigo costurar assim, eu quero clipar. Pode clipar. Aqui, ó, um pezinho de máquina. Tá vendo? Ó. Aí, o que vai acontecer? Agora, a gente vai fazer uma costurinha aqui, que a gente vira. Tá vendo esse pedacinho aqui? A gente vira ele pra baixo, aqui pro lado do fundo. E esse tirante fica virado pra cima. Então, essa ponta aqui, ó, da costura vai virar pro lado do fundo e o tirante fica pra cima. Ou seja, você vai fazer um pesponto sem costurar o tirante, tá? Então, aqui o ponto tem que ser número 4 agora. Pequeno retrocesso no início. Aí você não vai costurar o tirante, ele fica pra cima e você vira a costura toda pra baixo. Aí é meio pezinho de máquina pra costurar esse fundo, senão o fundo não vai ser pego. Mas não preocupa que aqui não tem muita camada, porque nem forro não tem. A estrutura é só o EVA, que a gente nem pega aqui na margem, né? Que o EVA é cortado menor. Eu não sei se eu falei com vocês que o EVA é cortado menor, olha. O EVA é cortado menor pra gente não costurar ele agora, tá? Então, olha que lindo que fica o acabamento, gente. Tá vendo? Aqui, o tirante vai ficar aqui pra cima. Então, o fundo tá lá embaixo, aí o tirante fica aqui empinadinho pra cima e não esconde os pezinhos. Então, não tem problema. Então, aqui agora, ó, do outro lado, que não tem tirante, a gente vai prender essa parte que tem o bolso. Então, a parte do bolso fica pra cima e essa parte do fundo aqui, ó, a gente prende aqui embaixo. Aqui nessa parte não vai nada. Começa com retrocesso, termina com retrocesso, olha aqui. Esse lado fica assim. Aí, de novo, você vai pegar essa costura e vai virar pro lado do fundo aqui, ó. E vai rebater essa costura no fundo. Você não rebate ela na parte da frente, você rebate ela na parte do fundo aqui, ó.
meio pé de máquina para garantir que esse fundinho tá sendo costurado. Que ele fica bem assentadinho, não fica essa coisa grossa aqui de baixo, sabe? Ó, isso faz esse efeito do fundo ficar muito fofo. Então, pro caminho do zíper, a gente vai usar 2 tiras de 40 por 6, porque a gente tá fazendo aqui hoje o modelo grande. Se eu fosse fazer o modelo menor, seria 27 por 6, tá? A largura não muda, o que muda aqui é só o comprimento. Um zíper um pouquinho maior, se tem 40, eu cortei 43 de zíper, porque ele precisa sobrar para eu poder conseguir colocar aqui o meu cursor sem ter problemas. E o forro no mesmo tamanho. Geralmente eu corto o forro um pouquinho maior, eu coloco aqui em cima assim, ó, e corto em volta, tá vendo? Pra não ter que ficar riscando. Então ele tem tipo 1 centímetro maior, facilita na hora de colocar. Se o meu forro for exatamente do tamanho, o risco de faltar é grande. Se eu entrar um pouco mais com a costura, puxar o forro um pouco mais pro lado, então eu sempre corto o forro assim, ó, um pouquinho maior. Agora a gente vai colocar o zíper. Aqui a gente vai fazer um sanduíche, então eu vou colocar, ó, o principal, a parte principal do principal, de frente pro meu zíper. Esse aqui é o lado principal do zíper, os dentinhos estão pra cima. Eu vou deitar ele assim em cima do zíper, ó. Tá vendo? Com a parte principal dele de frente pro zíper. E vou colocar aqui atrás o forro. Como o meu forro não tem certo ou errado, não tem direito ou esquerdo, eu posso colocar qualquer lado. Mas se o meu forro tivesse um lado direito, o lado direito estaria voltado para o zíper. Então aqui, ó, eu encaixo assim. Tudo que é direito vai estar voltado para o zíper. O zíper fica no meio dos dois, entre o forro e o principal. Eu uso o pé calcador comum para colocar, porque na máquina industrial, o pé calcador comum, ele já é fino o suficiente. Aí eu não tenho pé de zíper, tá? Na doméstica, eu também usava o pé comum para colocar zíper. Eu só usava o pé de zíper quando eu tinha que colocar vivo na comum. Na máquina industrial tem que ser o pé de vivo. Mas na máquina doméstica, era o pé comum para colocar zíper e o pé de zíper para colocar vivo. Aqui na hora de colocar o zíper é melhor você diminuir seu ponto. Eu tava com o número 4, eu acabei de baixar para 3. Vamos lá. Aí o que eu faço? Ó, costurei até aqui. Aqui é o último lugar onde eu arrumei. Tá vendo que aqui tá bem bagunçado? Aí eu venho aqui de novo, ó. Posiciono o meu zíper em cima do forro e seguro com essa mão. Venho aqui, posiciono o principal por cima e pronto. Até aqui ele tá arrumado, eu costuro. Chegou até onde eu arrumei, eu volto e faço a mesma coisa, ó. Zíper em cima do forro. Aí eu prendo aqui com essa mão. Agora eu venho com o principal por cima e prendo. Isso evita que eu tenho que ficar clipando, sabe? Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Aqui, ó, ficou bem colocadinho. Tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou puxar ele aqui pra trás. Eu vou ensinar pra vocês uma coisa agora, que não é toda aula que eu faço, mas hoje eu vou fazer por quê? Olha que meu forro é azul e o meu principal é bege. A minha linha é bege. Se eu costurar os dois juntos, aqui pra fazer o pesponto, o que vai acontecer? Aqui atrás vai ficar com uma linha bege. Então eu não quero. O que eu vou fazer? Vou abrir. Vou deitar a costura aqui, ó, pra trás do principal. Tá vendo? Essa costurinha aqui que tá o meu zíper. Eu vou deitar ela pra trás do principal, mas eu não vou rebater o ponto pegando o forro. Eu vou rebater esse ponto pegando somente o principal e o zíper. Meio pezinho de máquina, porque eu não quero que fique uma costura no meu forro. Então vamos lá. Aqui você pode aumentar o ponto pra 4. Não tô costurando o forro, tá vendo? Tô fazendo o meu pesponto aqui, sem costurar o forro. Pra que serve esse pesponto? Pra assentar o material e também pra evitar que na hora de abrir e fechar o cursor, essa costurinha que fica aqui, fique agarrando no meu cursor. Ó. Tá vendo? Tá vendo que ficou bege? Porque minha bobina tá bege, não tá azul. Eu poderia sim costurar e o bege aparecer aqui. Ou então colocar a bobina de outra cor, mas ia dar trabalho. Então eu faço assim, costurei assim, agora eu deito aqui o meu forro e costuro aqui em volta. Aqui em volta. Na hora que eu costuro aqui em volta, já prende tudo. Isso faz com que não fique uma costura feia aqui no meu forro. Aparecendo. Aí você deixa o forro bem esticadinho na hora de prender. Por isso que eu corto o forro maior, tá vendo? Facilita nessa hora. Ó, aqui a costura bege tá aparecendo porque tá bem na bordinha e vai sumir depois. E aqui em cima, olha, tá bem bonitinho o acabamento. E aqui não tem costura, ó, onde vai ficar visível. Então, quando você abrir seu zíper, aqui não vai estar fofo,
vai estar bem assentado e não tem costura bege aqui aparecendo. Então você pode fazer assim, ou então você pode fazer do modo tradicional, que é juntar os dois e costurar, só que a costura vai aparecer aqui, tá? Não sei se vocês já conhecem essa tática, eu já ensinei em algumas aulas, mas não é todas as aulas que eu faço. Agora, para colocar o outro lado, tá aqui o outro lado do meu zíper. Eu vou colocar aqui por cima. Aí eu sempre tento igualar este lado com esse, mas se caso sair um pouco fora, na hora de colocar o cursor, dá tempo de arrumar. Mas vamos tentar já igualar assim, para facilitar na hora de colocar o cursor. Então, vamos fazer o sanduíche de novo. O principal na frente do zíper, o forro atrás do zíper. A linha é bege. Tá dando pra ver ela aqui? Aqui atrás não aparece. Só nas bordas, mas nós vamos cortar essa borda. Aqui agora a gente vai colocar o cursor, e eu escolho o lado que ficou o zíper maior sobrando, ó. Aqui tem um zíper maior, então eu vou colocar um cursor daqui. Eu não preciso agora colocar um cursor bonitão enfeitado, eu tenho que colocar um cursor bonito e de qualidade. Mas nessa parte aqui, assim como no bolsinho de dentro, eu não coloco aquele puxador que a gente vai colocar na frente. Que eu acho que fica muita informação se a gente colocar aquele puxador grande em toda a bolsa. Então eu uso o mesmo cursor, porém sem o enfeite. Depois que eu coloquei o cursor, agora eu posso cortar o excesso de zíper aqui das bordas. E quando você cortar o excesso de zíper, você queima, tá? Pra ele não desfiar. Zíper desfia demais. Nosso caminho de zíper tá pronto. Agora a gente vai colocar as laterais nele. Aí eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar as laterais nele sem precisar colocar viés pra fazer o acabamento aqui. Então eu já cortei aqui um forro e já cortei aqui a lateral. Ó. Nós vamos colocar essa parte maior aqui, que essa parte maior tem 40 centímetros. E o nosso caminho do zíper também tem 40 centímetros. Aí a gente vai fazer o sanduíche também. Só que agora quem vai estar no meio do nosso sanduíche aqui é o caminho do zíper todo, tá vendo? Aqui, ó. Frente do caminho com frente da lateral. A parte do 40 com voltado pra ele, tá? Porque o caminho do zíper também tem 40. E aqui um forro que eu cortei só um retângulo, não cortei no molde, mas o retângulo tem que ter 40 por 31. Então eu coloco aqui atrás do caminho do zíper. Ou seja, tem forro aqui atrás, não tem? Então seria forro com forro e aqui, ó, frente com frente, tá? Eu junto tudo, faço esse sanduíche e agora eu vou costurar ele aqui. Assim a costura já vai ficar embutida e eu não preciso colocar um viés aqui, tá? Mas se você esquecer disso e colocar o forro primeiro na lateral, não tem problema. Depois você coloca um viés de acabamento aqui. Mas assim dá uma continuidade e fica mais bonito. Por que eu escolhi fazer separado? Porque eu já não coloquei esses 6 centímetros aqui do caminho do zíper embutido nessa lateral. Poderia ser também. Mas do jeito que eu fiz aqui, a gente pode mudar a cor. A gente pode colocar esse caminho do zíper de uma cor e a lateral de outra cor. Que eu vou fazer algumas bolsas assim. Que eu vou colocar esse caminho do zíper da mesma cor que a frente da bolsa, em vez da lateral. Essa opção pra vocês. Por isso que eu fiz a medida assim separado. Eu poderia ter feito inteiriço, sabe? Mas eu quis fazer separado pra gente ter a opção de mudar a cor. Assim fica mais fácil de você saber a medida, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou rebater essa costura aqui. Sem costurar o forro. E depois eu vou assentar o forro no lugar e costurar ele aqui. Tá vendo? Agora eu venho aqui, ó, com forro. Igualzinho a gente fez lá com o caminho do zíper. Agora eu vou colocar a outra lateral, ó, do lado de cá. E o forro de baixo.
E ó, então os dois lados ficou assim. A bolsa é grande, fica difícil de mostrar, ainda mais que o meu espaço aqui tá pequeno, meu celular tá bem perto da mesa. Mas eu acho que vocês conseguiram ver. Simone, se eu quiser fazer num tamanho diferente desses dois tamanhos que você tá passando. Gente, pra fazer essa bolsa, você precisa escolher primeiro o tamanho da lateral e calcular a circunferência junto com o caminho do zíper, pra você calcular a outra lateral. Então, assim, não dá, você tem que ir testando, pra você ter certeza que a medida tá batendo direitinho, sabe? Não dá pra você fazer um cálculo tipo, se aumentar tanto ali, tem que aumentar tanto aqui. Por quê? Porque quando você aumenta pra lateral, essa curvatura aqui muda, o ângulo da curva muda. Então, ela muda também a necessidade da outra parte encaixar aqui. Tipo assim, se você aumentou aqui 2 centímetros, não quer dizer que você vai aumentar 2 centímetros lá. Na outra parte que encaixa aqui, sabe? A frente, as costas e o fundo. Porque essa curvatura mudando, muda todo o tamanho da peça. Então, aqui também na lateral muda, esse corte que desce aqui muda. Então não tem jeito de você simplesmente pensar, aumentei 2 centímetros aqui, aumento 2 lá. Isso não funciona para esse modelo. Você precisa sempre estar testando, tá? Ó, aqui ela tem uma curvatura daqui pra cá. Mas quando chega aqui eu deixei reto um pedaço e depois vem o zíper e reto outro pedaço. Essa parte reta toda é a que vai encaixar na frente. E do lado de cá encaixar nas costas. E isso aqui é o que vai encaixar no restinho do corpo, sabe? Eu vou mostrar na hora que a gente vai encaixando e você vai entender melhor. Vou pegar essa parte aqui e já vou colocar nela o meu corpo. Então, o que eu faço? Esse daqui é o forro. Esse aqui é o forro. Então, a parte do bolso eu vou virar pra baixo. Tá vendo? Aqui eu tenho que garantir que esse forrinho do forro não vai ficar embolado. E eu vou colocar aqui a parte das costas. Eu não coloco do lado de cá, atrás desse bolso, ó, aqui tem um bolso. Eu não coloco do lado de cá essa parte, porque senão esse bolso vai ficar atrás da frente. Eu quero que meu bolso fique atrás das costas. E onde tem meu bolsinho aqui, eu considero frente da minha peça. Então, eu vou virar ao contrário e colocar aqui as costas, ó. Tá vendo? Eu quero costurar isso tudo no lugar. Então, eu vou juntar aqui meu forro com o meu principal. Aí, eu vou fazer uma costurinha aqui. Eu vou aumentar o ponto pra 5, só pra ir mais rápido. Vou fazer uma costurinha toda ao redor. Se você quiser clampar, clipar. Eu sempre falo clampar. Se você quiser clipar primeiro, pode clipar. Pra ele não enrugar em nada. Vocês lembram que eu falei com vocês que eu cortei o forro um pouquinho maior? Então ele tem que sobrar pro lado de cá, tá? Porque o lado de lá onde tem o bolso tem que ficar na altura certa. Então é assim, ó. Onde tem bolso aqui, não tem bolso aqui. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês que se eu colocar essa alça aqui, ó. Tá vendo essa alça? Se eu colocar essa alça primeiro e depois eu colocar essas aqui da alça de ombro, por exemplo, aqui, ó. Essa tem que ficar aqui no meio. Por quê? Porque essa alça de ombro vai passar dentro dessa. Então ela não pode ficar aqui na lateral. Se ela ficar aqui na lateral, como é que ela vai passar aqui dentro? Não vai ter jeito. Então ela tem que ficar aqui no meio, tá? Mas eu não posso colocar ela aqui do lado de dentro, porque senão na hora que eu virar assim, ela vai ficar aqui atrás. A minha intenção inicial era isso. Ela ficar escondidinha aqui atrás. Porque ela escondidinha aqui atrás, não ia aparecer, ia ficar uma frente bem bonita. Deixa eu mostrar na outra pra vocês. Olha aqui o que eu fiz, ó. Aqui eu coloquei ela atrás. Então aqui, as duas argolinhas estão aqui atrás. Porém, na hora que eu passo ela dentro dessa alça... Nossa, ela tá caindo. Quando eu passo ela, ó, dentro dessa alça, ela fica pesando dentro dessa alça mais do que dentro dessa. Então essa alça aqui fica caída assim e essa fica em pezinho. Então ela tem que vir aqui por fora pra ela já começar a segurar o peso aqui, tá? Então hoje nós vamos colocar o contrário. A gente vai colocar essas duas... Os dois tirantes do lado de fora aqui, ó. Ele tem que ficar aqui fora. Aqui a gente queimou a linha. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mas nós amarramos a linha aqui e fizemos uma pequena queimadura nela pra ela ficar mais discreta. E aqui ficou sem nada. Então, essa parte que ficou sem nada vai ser considerada a frente. Pra ela ser a frente, a gente vai dobrar ela, colocar a frente pra baixo. Então, aqui onde tem o meu queimadinho tá pra cima. Pra na hora que eu virar depois assim, ó, o queimadinho vai ficar pra trás. Então, além de ser discreto, ele nem vai aparecer na frente da bolsa. Aqui a gente dá um piquezinho aqui no meio, ó. No meio... Aí eu vou colocar ele aqui. Vou pegar o meu tirante, colocar quadro. Tem que ser quadro? Tem que ser quadro. Aqui não pode ser meia argola, porque aqui vai passar uma alça inteira. Não vai ser mosquetão. Se fosse mosquetão, ia ser meia argola. Mas nessa parte passa a alça, então tem que ser meia argola. Então vão ser 2 com meia argola. Eu vou voltar vocês pra mesa pra ver onde eu tô encaixando, tá?
Aí aqui tem um pique marcado aqui, o que é o meio. Aí eu vou colocar um aqui do lado do outro. Eu só não encosto mais porque a meia argola bate uma na outra. E eu não quero ela sobressaindo, olha. A meia argola passa um pouquinho pra lateral. Se eu colocar um encostadinho no outro, vai ficar batendo uma meia argola na outra. Então eu vou dar um espaço aqui de meio centímetro de um pro outro, que é pra dar um refresco pra essa meia argola. E eu vou vir colocar essa aqui por cima pra eu ver se esse tirante vai passar aqui por cima. Ele não pode passar pra cá. Então ele tem que ficar menor do que essa parte, tá? Eu olhei, tá tudo certo. Posso costurar primeiro os tirantes pra não correr risco de sair do lugar na hora que eu estiver costurando a outra alça. Ó, só uma costurinha. Costurei minha unha. Agora eu coloco aqui, ó, com a parte que tem o queimadinho pra cima e vou costurar. Se a sua máquina for doméstica, nessa hora você pode virar com a mão aqui, ó. Você vira, faz a agulha caminhar com a mão. Mas como o nosso material aqui é 0,8, foi bem fácil, é bem fácil de costurar. Não precisa ficar dando retrocesso, porque o nosso material é frágil, senão ele machuca. Aí o que vai acontecer? Vai ficar assim, ó. As argolinhas vão ficar aqui na frente, tá? Mas é o jeito correto, porque na hora da alça passar, ela vai passar aqui por cima. Se não tiver, se você for usar sem a alça, ele fica caidinho assim, ó. Não fica feio, fica bonitinho, um detalhe a mais na bolsa. Simone, se eu for colocar a outra alça do mesmo jeito. Então aqui atrás, eu vou colocar outra alça só pra vocês verem, mas nós vamos tirar, tá? Se for a alça de mão, ela vai ficar assim, ó. Você vai costurar com essa parte aqui pra cima, assim. Aí você pode dar uma distância, deixa eu ver de quanto. 4 centímetros pra cada lado. Então, de um lado, do meio, você põe 4 e do outro lado, 4. Então, vai ficar com 8 centímetros aqui, tá? Aí você vai costurar assim, ó. Tá vendo? E fica assim. Aí seria do mesmo jeito do outro lado, entendeu? Aqui ficaria essas duas no meio e a alça de mão aqui do lado, ó. Ficaria assim. Entendeu? Só que nós não vamos usar essa na peça de hoje. Então você vai colocar ela com 8 centímetros, tá? Assim, pra na hora que a bolsa levantar ficar assim. Tá bom? Mas nós não vamos usar essa, vou usar essa na peça de hoje. Então eu vou descosturar aqui. Então aqui eu só tenho que costurar a alça de mão, porque os tirantes já foram costurados lá embaixo. Eu tenho que ter certeza que ele tá no meio certinho, pra na hora que a bolsa estiver pronta, uma alça bater certinho com a outra. Não pode acontecer dela ficar torta. Se ela ficar torta, uma alça não encontra com a outra quando a bolsa estiver fechada. E a gente precisa que essas duas alças de mão fiquem alinhadinhas uma com a outra, que é o charme da bolsa, tá? Agora que a gente já colocou isso aqui, o outro lado já tá todo pronto, é hora de colocar o nosso vivo. Então eu vou trocar o meu pé calcador. Aqui da borda, 2 centímetros de cada lado, porque o nosso vivo não vai vir até aqui na ponta, tá? Então eu vou marcar aqui, ó, 2 centímetros, 2 centímetros. Tá vendo a marcaçãozinha preta que eu fiz aqui? Fiz dos dois lados. Agora do outro lado também, porque o nosso vivo não vai até na ponta. Ele vai morrer antes. 2 centímetros antes aqui, ele morre. Então, como que ele morre? Quando a gente vai colocar o vivo, eu tô usando aqui um marrom de plástico, tá? Quando a gente vai colocar um vivo, a gente coloca ele com essa parte gordinha pra dentro da peça e a parte fina dele acompanha a lateral da peça. Então, aqui, eu jogo ele pra fora. Deixa eu ver se tá dando pra vocês verem. Vou jogar um tanto maior pra vocês conseguirem ver, mas não precisa jogar isso tudo, tá? Então, eu jogo aqui pra fora e costuro ele, ó, de lado. Só aqui onde ele começa, ó. Depois que eu costurei ele aqui de lado, aí eu viro ele pra posição onde ele vai ficar paralelo com o meu sintético. Aí agora eu prendo, tá vendo? Lembrando que aqui tem pouca camada, porque meu sintético não tá estruturado e o meu forro é bem fininho. Então é como se fosse só um 0,8 com o vivo. Quando chega aqui do outro lado, ele tem que ir pro lado também. Então, eu viro ele, onde tem esse pontinho, eu viro ele pra fora. Ó, aqui, ó, eu viro ele pra fora. E ele vai morrer aqui quando tiver faltando 2 centímetros. Aí eu costuro reto. Vou mostrar. Ó,
Tá vendo que ele até machucou aqui? Porque o meu é transporte duplo, aí os dentes machucaram onde eu passei por cima do vivo, não tem problema. Essa parte do vivo machucada vai ser escondida. Aí olha aqui. Quando chega aqui, ó, ele ficou pra fora também, ó. Aí eu corto esse excesso de vivo que tá aqui pra fora. Dos dois lados. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora eu recorto. Essa parte do vivo dessa peça é muito fácil, não tem curva, é um vivo reto e você não tem nem acabamento do vivo. Achar o meio aqui, ó. Tá vendo meu fundo? Eu preciso achar o meio aqui. Então eu dobro a peça. Achei o meio aqui e vou achar do outro lado. Eu preciso também dos meios daqui. Só que aqui eu já marquei o meio na hora de colocar a alça. Então eu tenho o meio daqui e o meio daqui. Aí como que a gente vai fazer com essa daqui? Aqui a gente precisa marcar o meio aqui de baixo. Então o que que eu faço? Eu junto zíper com zíper e vou encaixando tudo pra saber onde é o meio aqui embaixo, ó. E do outro lado também. O outro meio que a gente tem que marcar é onde está o zíper, então não precisa. A gente vai colocar frente com frente, então eu vou colocar a frente da minha lateral com a frente aqui, ó. Frente com frente. Só que essa ponta de baixo, tá vendo? Onde tem a curvatura aqui, onde é menor, vai juntar no meio da peça. Então eu vou fazer assim, ó. Aqui, ó, no meio da peça, tá? Agora a gente tem que clipar, não tem jeito. Não dá pra fazer isso aqui sem clipar. Porque tem uma curvatura aqui que a gente tem que obedecer ela. Mas você pode clipar a peça inteira já. Você não precisa clipar um lado, depois o outro, não. Clipa ela inteira, que isso garante que vai estar tudo certinho, que não vai sobrar e não vai faltar. Enquanto eu clipo aqui, vocês podem fazer perguntas, pessoal. Aqui eu clipo até aqui na ponta, ó, e depois eu volto para clipar outro lateral. Isso evita que entorte. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui. Eu clipei um lado e volto aqui pra cima para clipar o outro. Ah, Simone, você não falou para que lado o cursor vai ficar nessa peça. Gente, como essa peça, o zíper vai para trás ou para frente, não faz diferença para que lado vai ficar o seu cursor. Não é esquerda nem direita, sabe? Então eu não tô me ligando a isso, não. Você pode também colocar dois cursores. Você pode colocar o cursor para trás, mas não é obrigatório. Ele tá abrindo para trás. Mas não tem regra para isso. Então aqui também desse lado eu vou achar o meio. Aqui, ó, o meio da frente tem que bater no zíper. Aqui nessa curvinha aqui, ele não vai fazer exatamente um arredondado, mas uma pontinha dele geralmente sai fora pra gente conseguir costurar mais bonitinho. Aqui, ó. Nessa curva aqui que é quadrada, geralmente a gente não consegue fazer tão quadradinho. Não tem problema, pode dar uma arredondadinha e corta só essa pontinha aqui depois, tá? Eu deixei os dois moldes. Essa curvatura que eu fiz com cone de linha, mas a curvatura fica diferente para cada medida. Não é exatamente o cone. Eu uso a medida do cone, que é 7 centímetros, mas fica diferente por causa do ângulo, tá? Então, é difícil de vocês fazerem sem o molde. Olha aqui como é que ficou, gente. Ela é bem grande, tá vendo? Só que ela se torna pequena. Então aqui agora eu costuro tudo em volta. Uma dica legal é você sempre costurar com a parte onde tá preso o vivo pra cima. Então essa parte aqui vai ter que ficar pra cima, porque o meu vivo tá nela, nessa parte mais estreita. E eu preciso costurar respeitando
a costura do vivo, tá? Então eu vou começar por qualquer parte, você escolhe uma parte aí pra começar. Esses pezinhos da máquina acabam com minha unha. Aqui eu deixei o ponto número 5, eu vou baixar pra 3, pra fechar a peça, tá? Começa com retrocesso. Aqui vai demorar um pouquinho, porque a gente vai... Deixa eu abaixar aqui. A gente vai costurar toda a volta da peça. Onde tem vivo é mais fácil de costurar, porque ele fica mais assentadinho. Onde não tem vivo, você toma cuidado pra ver se tá pegando a parte de baixo certinho. Olha, como ela é molinha, ó, você pode ir amassando ela assim. Facilita muito. No final, tá vendo? Costurei ele todo, ó. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui meu zíper pra poder ver as quinas, pra ver se fechou tudo. Se o viés, o vivo, ficou todo embutidinho. Se não tiver ficado, eu tenho que entrar um pouquinho com a costura. Aqui, ó, viés de gordura é muito fácil, gente. Ele já tem aqui uma marcação aqui no meio, que ele dobra no meio certinho, automaticamente, ó. Então a gente só coloca ele por cima e costura. Aqui, ó, o viés todo colocado. Então a gente costura uma vez só. Costura uma vez só tudo. Vocês viram? Aí agora eu vou desvirar ela. Ela tá molinha, mas ela tem que ser molinha. Se ela tiver muito dura, você pode preocupar, tá? Aqui o bolsinho aqui, ó, embutidinho aqui dentro. Pra desvirar ela é muito fácil, porque ela é molinha. Principalmente essa grande aqui. Mas eu vou devagar, porque minha unha tá grande, senão eu vou machucar o meu sintético. Então você sempre procura encostar mais na peça a parte dos dedos e não da unha, tá bom? Ó, eu tô empurrando, aí na hora de empurrar eu fecho a mão assim, pra empurrar, pra não quebrar minhas unhas. Então aqui basicamente é só desvirar, aí nessas curvas, nessas quinas aqui você empurra pra fora, faz as curvas certinhas, mas o vivo ajuda muito a fazer essas curvas, olha. Na hora que eu empurro, ó, olha o que o vivo faz. Deixa a curva perfeita, gente. Sem ele, é difícil essa curva ficar perfeita. E essas quininhas aqui que não tem vivo, a gente tem que empurrar direitinho, ó. A gente fala sério, eu tô apaixonada com essa bolsa. Tô apaixonada. Ó, olhando assim parece um sacão, né? Ah, mas que sacão. Ó. Mas ela, quando ela tá cheia, você precisa dela desse tamanho, gente, ela fica bonita, porque você põe a alça, ela dá uma caidinha aqui no meio assim, ó. Fica fofa. Olha que lindo que fica. Fica bem chique. Olha o tamanho. Ficou lindo nessa forma. Ficou, gente, olha. Agora pensa se só esse caminho do zíper também fosse dessa cor. Ia ficar bem legal, não ia? Eu vou fazer algumas assim. Então, cada vez que você mudar as cores da sua peça, a sua bolsa vai ficar com um estilo diferente. Então, aqui, ó, você fechou. As alcinhas de mão ficaram alinhadinhas. Olha que lindeza. Então, aqui você baixa, ó. Se você for usar sua calça de mão, você baixa aqui os pininhos, olha. Não fica feio não, gente. Linda, 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 linda. Isso aqui não atrapalha, olha. Fica bem bonita. Aqui é a frente dela. Viu que mesmo sendo um PVC, ele deu o caimento que a gente precisava aqui na lateral. Ó. Pra usar ela fechadinha. Pra colocar a alça. A nossa alça, então, ó, tem duas alças. De 1,20 por 3. A gente vai colocar ela removível. O que a gente fez? A gente colocou do lado um regulador e do outro lado um mosquetão. Aí o que a gente vai fazer? Você vai passar a alça aqui no meio das duas, ó. No meio das duas alças, ó. E vai passar aqui dentro. Tá? Então, o meu é 3 centímetros aqui, ó. Ele passa dentro do quadro de 3 centímetros. Não tem problema. Ele passa de boa. Aí na hora que você volta, aí você já volta passando dentro do regulador. Tá? Aí você passa de um lado do regulador
Ó, ele passa também dentro do regulador. É só você colocar meio diagonal pra passar, que ele passa certinho. Agora eu vou passar na outra parte do regulador. E eu tô usando aqui um mosquetão da cabeça bem grande. O corpo tem 3 aqui, ó. Aqui tem 3, mas olha o tamanho do prendedor dele. É bem grande. E passa, tá? Não preocupem com isso. Ó, passou. Agora sim o meu mosquetão vai prender aqui embaixo. Então você pode mostrar isso pra cliente, como é que tira, como é que coloca a alça, tá? Agora sim, gente, olha. Na hora que minha alça passa, ela cai certinho dentro das duas alças, olha. Se ela cai certinho dentro das duas alças, uma não vai ficar mais alta que a outra. Igual na outra mochila que eu coloquei isso aqui, ó. Atrás dessa alça, essa alça ficou altinha. E na hora que pesou só em cima dessa, essa ficou mais baixa. Aí ficou assim, na hora de usar. Na hora de carregar na mão, ela fica de boa. Mas na hora de pôr nas costas, ela fica assim, desalinhada. Então, ela tem que vir aqui da frente. Não tem outro jeito, tá? Então, ó, já coloquei uma alça, vou colocar a outra. Então, sempre de cabeça pra baixo, ó. Ela tá assim, você coloca assim de cabeça pra baixo. Passa aqui dentro, com ela de cabeça pra baixo. Ó, e volta com ela aqui por dentro de novo. Passa dentro do regulador. Aí aqui você tem que regular as duas alças para elas ficarem do mesmo tamanho, claro. Deixa eu ver aqui se está do mesmo tamanho. E aqui embaixo. Pronto. As alças reguláveis. Ó. Então elas têm que passar aqui dentro das duas alcinhas de mão, tá? Nesse modelo de alça ou no outro modelo, ó. Mochila. Aí, se você colocou muita coisa dentro da bolsa, você vai precisar de ocupar todo esse espaço dela aqui, ó. Todo esse espaço. Aí você vem aqui, abre. Se for preciso, você aumenta mais essa alça de ombro. Geralmente, para usar lateral, a gente tem que regular a alça aqui para aumentar. E vai carregar ela assim, tá? Claro que com a alça maior. Deu pra entender? Aí ela fica um pouco fechadinha, mas com a alça maior ela fica menos fechadinha assim. E você pode encher a sua bolsa, porque ela é forte, ela é bem estruturada essa parte, ó. Ela vai aguentar carregar bastante coisa. Então, ó, bolsa lateral. Você tira a alça, ela vira bolsa de mão. Ou então você só joga aqui no meio, ó. Ela vira bolsa de mão. Só joguei lá no meio, vocês viram? Joguei a alça aqui, ó. Quero carregar ela assim, toda lindona. Ou então, mochilinha, que é o que eu mais gosto. Ah, eu amo mochila. E essa é bem feminina, gente. Muito despojada. Agora nós vamos amarrar esse aqui, gente. Ele tá meio amassadinho, porque eu tirei da outra bolsa. Mas é igual o que eu fiz de croco pra essa daqui. Vocês lembram? 30 centímetros por 1,5, dobra no meio com cola. Aí a gente vai vir aqui na argolinha. E a gente vai passar com ele voltado pra frente, essa parte bonitinha de acabamento. Essa parte que tá aqui, ó, que você consegue ver a parte colada, você deixa pra trás. Aí você passa aqui dentro, ó, dobrado no meio, tá vendo? Aqui fez uma alça. Aí você passa dentro, ó. Só que na hora que você vai puxar aqui, você vai puxando e empurrando ele pra cima. Puxando e empurrando pra cima. Pra ficar lá em cima. Aqui ficou amassadinho porque ele já tava em outra bolsa, tive que desfazer. Mas aí fica um nozinho aqui, tá? Ou você passa assim dentro. Aqui você pode fazer o nó do jeito que você preferir. Aqui, ó, como é que eu fiz? Eu só passei aqui dentro. Ou você faz assim, ó. Coloca um lado, ó. Tá vendo? Ficou meiado, ó. Aí você vai dar um nó. Olha aqui, ó. Aí quando o nó tá pra apertar, ó, aí você vai empurrando ele lá pra cima. Na hora que ele acaba de apertar, ele tem que estar lá em cima. Então você tem que ir empurrando ele lá pra cima, pra na hora que o nó acabar, ele tá lá em cima. Esse é o meu jeito preferido. Olha como é que fica. Então vocês entenderam? Então tá aqui nossa mochila, linda, linda, linda. Os dois modelos são feitos do mesmo jeito. Eu vou postar lá no Instagram e vocês vão lá curtir, tá? Vai lá todo mundo curtir pra eu ficar bem feliz de ver e o pessoal ficar assim, nossa, a bolsa das meninas. Um beijo no coração, obrigada por vir, me chamem. Na hora que você estiver fazendo a peça, precisar de mim, pode chamar. Obrigada, fiquem com Deus, ótimo sábado pra vocês. Tchau!